Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o melhor ninja. Capítulo 281. País do Fogo. Uma equipe de 10 ninjas estava se movendo entre as árvores na Terra do Fogo. A maioria deles estava usando trajes desgastados, enquanto alguns outros tinham roupas estranhas. Cada um deles parecia único, com alguns até parecendo estranhos. A mais proeminente do grupo era uma mulher que tinha olhos escuros, cabelo azul claro e usava um vestido verde. Ela estava na frente do grupo e tinha uma expressão severa. Ele deveria estar na frente. Se não fosse pelas ordens do meu Lorde, eu nem me incomodaria com ele. Ainda assim, eu me pergunto por que Lorde Orochimaru fez um movimento em seu antigo companheiro de equipe depois de todos esses anos. Poderia ser por causa da vila? Bem, não importa. Naquele momento, alguém próximo interrompeu seus pensamentos. Guren, por que você acha que Lorde Orochimaru quer que o encontremos agora? Sua missão na Vila da Folha não estará em perigo? A mulher identificada como Guren olhou de lado e falou em um tom frio. Nossa tarefa não é questionar suas ordens. Você faria bem em se lembrar disso. Sim, claro. Perdoe-me. O homem rapidamente ficou quieto e o grupo continuou em silêncio. Eles logo chegaram a uma pequena colina e olharam para a floresta abaixo. Guren, que estava na frente, fez vários selos e imediatamente vários pássaros de cristal rosa começaram a emergir de sua mão. Eles voaram alto no ar e desapareceram da vista de todos. Um momento depois, um cristal alto em forma de espelho emergiu do chão e imagens começaram a aparecer nele. Então esse é o jutsu de longo alcance dela usado para espionar e observar um território. O espelho mostra as imagens que os pássaros veem e a maioria das pessoas não consegue detectar as criaturas de cristal por causa da altitude elevada. Evitar isso não vai ser fácil. Alguns dos membros olharam para o jutsu por trás. Eles o estavam estudando e tentando avaliar seus pontos fortes e fracos. Enquanto Guren se concentrava, logo uma imagem de uma pessoa de quem ela não gostava apareceu na tela. Lá está ele. Enquanto ela explorava a área com sua técnica especial de reconhecimento, ela viu algo que fez seus lábios se curvarem para cima. Parece que ele não é tão bom assim no que faz, afinal. Meu senhor sem dúvida ficará descontente com isso. Oh, mal posso esperar. Hora de fazer uma visita a ele. Uma figura solitária com cabelos cinza acinzentados e óculos estava lentamente fazendo seu caminho pela pequena estrada na densa floresta. Enquanto ele viajava na direção da Vila da Folha, seus pensamentos estavam em Mizuki e na comoção que deveria estar acontecendo na vila. O momento perfeito para Lorde Orochimaru atingir seu alvo. Mizuki é uma excelente peça de sacrifício. Com a comoção que ele causou até agora, toda a vila estaria focada em conter a ameaça e proteger a vila. Lorde Orochimaru sem dúvida já teria atacado Tsunade agora. Com as informações sobre as rotas de patrulha, ele poderá facilmente evitar qualquer um e chegar ao local final. Enquanto isso, terei que ficar de olho nos movimentos do Shinobi na vila. Preciso alertar meu senhor se algo inesperado acontecer. O luar irradiava através da folhagem espessa e o rosto sorridente de Kabuto podia ser visível. Enquanto ele lentamente avançava, ele chegou a uma pequena clareira. Ele continuou andando, mas logo diminuiu o ritmo. Seus olhos se estreitaram, e ele parou de repente. Seus sentidos captaram uma perturbação no chão e no segundo seguinte ele pulou para o lado, evitando uma grande lança rosa afiada que irrompeu do chão onde ele estava antes. Os olhos de Kabuto se arregalaram enquanto ele olhava para a estrutura que tentava matá-lo. Este jutsu. É ela. O espião médico não teve mais tempo para questionar a situação antes de ser atacado novamente. Kabuto pulou e desviou das lanças de ataque mais 2 vezes antes que seus ouvidos captassem os sons de objetos afiados voando em sua direção. Ele imediatamente fez selos e cobriu suas palmas com chakra e desviou o shuriken rosa afiado. Uma vez que ele teve certeza de que não havia mais ataques, ele olhou ao redor, ligeiramente tenso. Saia, Guren! Gritou Kabuto, pronto para outro ataque. Ha. Uma risada zombeteira veio da floresta escura e logo uma figura surgiu. O que há com o rosto, Kabuto? Você não está feliz em me ver? Kabuto estreitou os olhos enquanto olhava para a mulher de cabelo azul. Ele não gostava muito dela e não sabia por que ela o estava encontrando aqui desse jeito. Por que você me atacou? Qual o significado disso? Você está tentando me matar? Ah, vamos lá. Se eu quisesse você morto, tenho certeza de que conseguiria facilmente. E além disso, se você não conseguiu nem lidar com isso, você realmente não merece estar do lado de Orochimaru. O que você está fazendo aqui, Guren? Não deveríamos estar nos encontrando assim? Enquanto Kabuto dizia as palavras, ele sentiu a chegada de várias outras pessoas. Ele olhou para elas e viu que eram prisioneiras de seu mestre. Por que eles estão aqui? O que está acontecendo? Kabuto ficou em silêncio enquanto olhava calmamente para Guren. O que essa mulher está aprontando? Especialmente esta noite. A mulher de cabelo azul riu enquanto olhava para o ninja de óculos. Tem uma nova tarefa do Lorde Orochimaru. Você recebeu ordens de retornar ao seu laboratório e esperar por mais instruções. O laboratório que nosso Lorde graciosamente construiu para você. Kabuto ficou surpreso quando ouviu isso. Orochimaru quer que eu abandone minha posição na folha? Mas por que agora? Mesmo que a folha esteja em alerta máximo, não fiz nada para chamar a atenção deles. Então isso não será um desperdício? É por causa do que está acontecendo hoje à noite? Kabuto perguntou enigmaticamente. Sim, eu tenho reunido informações sobre a vila e suas forças Shinobi nos últimos anos. Ainda não está completo, então abandonar meu disfarce seria um desperdício agora. Guren não conseguiu evitar rir ao ouvir a desculpa de Kabuto. O que é tão engraçado? Kabuto estreitou os olhos ao ouvir o tom de zombaria naquela risada. Você não é tão escorregadio quanto pensa. Você já estragou tudo. Você é patético. As últimas palavras foram ditas com um sorriso de escárnio e Kabuto foi pego de surpresa. O que você está falando? Guren suspirou e ficou séria.
Estou dizendo que seu disfarce já foi descoberto. Kabuto ficou chocado e estreitou os olhos. O que te faz dizer isso? Porque tenho quase certeza de que os dois ratos que estão seguindo você são parte da Ambu da Folha. No segundo em que Kabuto ouviu isso, ele se virou para olhar para trás. Enquanto isso, os dois membros da Ambu que estavam escondidos a uma curta distância atrás de Kabuto também ficaram chocados. Ela sabe. E com base em seus números, é melhor escaparmos com as informações que temos agora. Assim que tomaram essa decisão, eles sentiram várias presenças vindo de trás deles. Um jutsu de bola de fogo imediatamente atingiu onde os dois Ambu estavam escondidos e os forçou a sair. Guren percebeu que a Ambu estava seguindo Kabuto com seu jutsu e decidiu dividir os 10 membros com ela em duas equipes para emboscar os ninjas da Folha. Kabuto ficou chocado quando viu os ninjas mascarados. Há quanto tempo eles estão me seguindo? Como eu não sabia disso? Apesar das perguntas que surgiram em sua mente, ele imediatamente se concentrou e chakra apareceu em suas palmas. Não podemos deixá-los sair daqui vivos. Sim, eu concordo. Guren pulou e ficou perto de Kabuto e estreitou os olhos. Estilo de cristal, prisão de cristal. Os Ambu eram habilidosos e rapidamente desviaram do jutsu mortal. Naquele momento, vários outros membros do time de Guren começaram a atacar. Os Ambu incapacitavam facilmente aqueles que se aproximavam deles com taijutsu, mas no momento seguinte eles tinham que se defender contra várias lanças de cristal que vinham em sua direção. Embora os dois Ambu tenham se esquivado, a velocidade do ataque causou vários ferimentos superficiais em seus corpos. Que tipo de jutsu é esse? Ela deve ter uma Kekkei Genkai especial. Os dois ninjas viram a diversão nos rostos dos inimigos e entenderam a situação. Ela está brincando com a gente. Um deles disse e o outro assentiu. Ele olhou ao redor e notou a situação sombria. Precisamos garantir que a informação chegue ao Lord Hokage. Não importa o custo. Concordo. No instante seguinte, eles enfrentaram os dois times e passaram por vários selos. Estilo vento, expansão de pó. Uma poderosa rajada de vento soprou em todas as direções, levantando poeira e terra fina e cobrindo toda a área. Na cobertura da poeira, várias sombras se precipitaram em todas as direções. Onde eles estão? Para onde eles foram? Um dos membros da equipe de Guren abriu os braços e a ponta dos dedos se abriu. Canhão de pressão de ar. Um vento explosivo saiu e limpou a poeira, permitindo que todos ganhassem visibilidade novamente. Eles olharam ao redor e viram que nem os dois Ambu nem Guren e Kabuto estavam presentes na cena. Onde estão Guren e Kabuto? Um deles perguntou e de repente eles ouviram uma explosão vindo de uma curta distância. Todos eles correram e viram os dois ninjas Ambu gravemente feridos e ajoelhados no chão. Os dois ninjas de operações secretas da Folha estavam analisando a mulher na frente deles. Sua força é formidável e junto com seu Kekkei Genkai especial, ela vai ser um problema. Kabuto e Guren o seguiram mesmo através da fumaça e rapidamente os enfrentaram na batalha. O Ambu, embora habilidoso, rapidamente perdeu contra o poder combinado dos dois e ficou em um estado sério. O espião de Orochimaru olhou para os dois ninjas e tomou nota de sua aparência. Como eles sabiam sobre mim? Era Danzo? Não. Esses dois não parecem ninjas da raiz. Então eles são as forças do Hokage. Eu me pergunto, o quanto ele sabe sobre mim? Kabuto e Guren estavam parados a alguns metros na frente deles. Você realmente achou que isso daria certo? Que tolice! Guren falou com um tom presunçoso. Kabuto olhou para os dois e um sorriso sinistro lentamente se formou em seu rosto. Estou curioso para saber o quanto vocês sabem sobre mim. Vocês podem simplesmente me dizer ou... Suas mãos lentamente brilharam em verde e a intenção assassina lentamente foi emitida dele. Os dois Ambu ficaram em silêncio. Eles não dariam informações a qualquer custo e agora perceberam que sua hora havia chegado. Um momento depois, eles fizeram seu selo de mão final. No instante seguinte, eles foram engolfados em chamas azuis. Em menos de uma dúzia de segundos seus corpos foram reduzidos a cinzas. Os membros que chegaram ficaram com os olhos arregalados ao ver a cena. Eles se mataram? Isso é meio patético? Guren olhou para as duas pilhas de cinzas e franziu a testa. Então eles estão dispostos a ir tão longe, hein? Ela murmurou para si mesma, mas Kabuto a ouviu. Claro, não deixe nenhum cadáver após a morte. É o código Ambu. Kabuto explicou olhando para a cena com um rosto neutro. HMPH. Eles tiveram sorte. Guren comentou. Guren, caso você não tenha notado, isso foi uma distração. Eles usaram suas próprias vidas como distração para que sua mensagem chegasse à vila. Kabuto falou olhando para a mulher. Guren olhou para Kabuto com os olhos semicerrados, mas no segundo seguinte ela relaxou e riu. Eu não sou tão incompetente quanto você. Enquanto ela dizia as palavras, um pequeno objeto rosa caiu do céu de repente alguns metros à frente deles. Era um pequeno pardal cristalizado e em sua perna havia um pequeno pergaminho. Um segundo depois, o cristal se quebrou em 1 milhão de pequenos fragmentos, destruindo a mensagem e o pássaro dentro. Ela então se virou para o ninja de cabelos acinzentados que estava perto dela. Nosso senhor não ficará satisfeito quando souber que você baixou a guarda e escorregou. Eu vou falar com o Lord Orochimaru. E quaisquer consequências que vierem em meu caminho, eu as aceitarei. Então você não precisa se preocupar comigo. Kabuto disse com uma cara severa. Ele olhou para a cena e suspirou. Vamos. Não há sentido em perder mais tempo aqui. Sim, você deveria ir para seu laboratório.
Tenho outros negócios para cuidar. Gurin respondeu e Kabuto parou. Ele olhou ao redor e viu o número de pessoas seguindo Gurin e franziu a testa. Por que você precisa de tantas pessoas? Duvido que tenha sido só por mim. Gurin sorriu enquanto voltava sua atenção para o ninja de cabelos acinzentados. Tenho outra tarefa na Terra do Fogo. Que tarefa? Kabuto sabia do plano de Orochimaru de sequestrar Tsunade, mas não sabia de nada além disso e estava curioso. Digamos que eu tenho um pacote que preciso extrair. Uma entrega especial para Nosso Senhor. A mulher de cabelo azul riu ao ver a expressão de Kabuto e logo todo o grupo deixou a área. Alguns minutos depois, a vários metros de distância, um pequeno pássaro verde colocou a cabeça para fora dos arbustos. Vendo que não havia ninguém por perto, imediatamente voou na direção da Vila da Folha. Kabuto e Gurin não perceberam que o pardal que mataram era apenas mais uma isca. Capítulo 282. Localização: desconhecido. Edifício: base de Orochimaru. Horário: 21 de março, aproximado. 5 horas. Em uma câmara subterrânea moderadamente iluminada, Tsunade lentamente voltou à consciência. Um gemido cansado escapou de seus lábios enquanto ela lentamente abria os olhos. Levou apenas um segundo para ela perceber o que havia acontecido com ela. Ela imediatamente tentou se levantar, mas descobriu que seu corpo estava completamente contido. Tsunade foi amarrada a uma mesa médica com suas mãos e pernas presas por fortes correntes de metal. Ela tentou usar seu chakra para escapar, mas descobriu que não conseguia invocar seu poder explosivo. Olá, Tsunade. Você acordou na hora certa. Ao ouvir a voz, a Sannin virou a cabeça para o lado e viu o rosto sorridente de Orochimaru. Quando eu sair daqui, vou esmagar seu crânio no chão. Ela cerrou os dentes e lutou contra suas restrições, mas não adiantou. Ha. Tão ousada e direta. Sempre gostei disso em você. Orochimaru olhou para ela e então se virou para a mesa perto dele. Vários frascos e copos experimentais estavam sobre ela com várias substâncias. A sala inteira tinha vários equipamentos científicos e médicos. Se você está pensando em escapar, eu não recomendaria. Este prédio inteiro está sob proteção pesada. E eu me certifiquei de que você não pode invocar Katsuyu nem será capaz de usar a técnica de invocação reversa e escapar. Tsunade se virou para olhar para a cama médica em que estava amarrada e notou vários selos nas correntes em seu corpo. Ela notou que estava com uma vestimenta semelhante a uma bata de hospital e seus olhos se estreitaram. Ela voltou sua atenção para seu captor. Você selou meu chakra, não foi? O que diabos você quer comigo? O Sannin Cobra riu ao ouvir a pergunta, mas não olhou para a mulher. Sim, preciso de você contida e imóvel para o que tenho em mente. Estou bem ciente de que mesmo sem chakra para aumentar sua força, você ainda é muito poderosa. Orochimaru virou a cabeça e olhou para seu antigo companheiro de equipe. Essas correntes foram feitas especificamente para lidar com sua força. Você não vai sair de lá sem que eu diga. Quanto ao que eu quero com você, você vai descobrir em breve. Tsunade cerrou os dentes e cerrou o punho enquanto olhava para Orochimaru. Seu bastardo. De repente, ela se lembrou de que não era a única que estava em apuros. Onde está Shizune? Eu juro. Se você fez alguma coisa com ela eu vou. Ela está perfeitamente bem no momento. Só dormindo. Contanto que você coopere, ela ficará bem. A resposta de Orochimaru não aliviou suas preocupações, mas ela sabia que ele não revelaria mais nada, a menos que quisesse. Cooperar? Com o quê? Por que exatamente você me sequestrou? Cucucucu. Em breve. Você saberá em breve. Você acabou de cometer um grande erro, Orochimaru. Você realmente acha que o sensei vai deixar isso passar? Você será caçado com tudo que a Vila da Folha tem. Você vai morrer. Orochimaru parou de trabalhar e se virou lentamente para olhar a mulher amarrada na cama. Ele tinha um olhar sério e ficou em silêncio por alguns momentos enquanto olhava para a furiosa Tsunade. Você acha que isso foi apenas uma decisão impulsiva? Você acha que eu não planejei isso? O Sannin Cobra caminhou até a mulher loira e lentamente acariciou sua bochecha com as costas da mão. Tsunade virou a cabeça com raiva e desgosto para se afastar do toque do homem. Estou contando com a resposta do sensei. Estou planejando isso há muito tempo e já fiz os preparativos necessários. Ele não vai nos encontrar. Posso te prometer isso. Vendo a expressão de Orochimaru, Tsunade sabia que ele estava dizendo a verdade. O que esse maluco quer comigo? Já que estou amarrado, é improvável que ele precise da minha ajuda com ninjutsu médico. Isso significa: ele planeja me usar como um experimento? Chegando a essa conclusão, Tsunade lutou contra suas restrições, mas não viu resultados. Orochimaru olhou para os frascos enquanto misturava o conteúdo. Levará mais alguns minutos para que as soluções se misturem e unifiquem completamente. Ele se virou para a mulher loira e falou: já que temos algum tempo livre, vamos conversar? Vá para o inferno, seu bastardo. Agora. Ser ofensivo não vai lhe render nenhum ponto comigo. Ri. O homem sinistro não conseguiu evitar uma risada. Orochimaru ignorou a expressão furiosa de Tsunade e apenas cruzou os braços enquanto se inclinava contra a mesa perto dele. Veja, eu vim saber sobre a sobrevivência de Jin alguns meses atrás. Os olhos de Tsunade se estreitaram enquanto ela olhava para o homem. O Sannin Cobra, vendo que ele tinha sua atenção, continuou falando. Ele não estava apenas vivo. Era como se ele estivesse completamente curado. E a curiosidade levou a melhor sobre mim. Fui à capital do fogo em segredo e descobri que ele estava de volta ao seu estado saudável. Qual é o seu ponto? A Sannin lesma estreitou os olhos e perguntou. Orochimaru riu enquanto olhava para ela. Tenho que admitir, isso é impressionante. Ele deveria ter morrido para todos os efeitos. Mas quando o vi andando pelas ruas sem nenhuma dificuldade, bem, devo dizer que não esperava isso. Ouvindo isso, Tsunade deu um sorriso condescendente enquanto olhava para o outro Sannin. Ele era um projeto interessante. Eu sabia que o tipo de veneno que o estava deixando doente só poderia ser obra sua. Eu poderia dizer que você se esforçou muito nisso.
mas ainda não foi o suficiente para matá-lo. Parece que você não é tão bom assim, Orochimaru. O Sannin Cobra apenas olhou para a mulher loira com uma expressão estoica antes de um largo sorriso se formar em seu rosto. Ele riu lentamente, mas então se transformou em uma risada completa. Ele logo parou de rir, mas Tsunade podia ver diversão nos olhos do homem. Você realmente espera que eu acredite que foi você quem o salvou? Do que você está falando? Claro que fui eu quem salvou a vida dele e venceu seu veneno. O sorriso de Tsunade agora desapareceu enquanto ela olhava para Orochimaru. Não importa o que aconteça, não posso deixá-lo ir atrás de Daishi. Você não pode protegê-lo com suas mentiras, Tsunade. Eu já sei. Orochimaru riu enquanto falava. Depois de saber sobre a recuperação milagrosa de Jin, reuni o máximo de informações que pude sobre ele. Soube que seu novo aluno veio vê-lo alguns dias antes de ele estar completamente curado. Você prolongou a vida dele, mas foi o jovem Daishi que a salvou. Não é verdade, minha querida Tsunade? Ri. Tsunade viu a expressão no rosto do homem e sabia que ele não acreditaria em nada do que ela dissesse. Droga, se ele for atrás de Daishi. Estou muito ansioso para conhecer o garoto. Tenho ouvido coisas ótimas sobre ele. Você realmente acha que Kensei vai deixar você fazer o que quiser quando se trata do neto dele? O sorriso do Sannin da cobra diminuiu e ele respondeu. Ele pode ter sido uma força forte e poderosa, mas isso foi há muito tempo. Ele é um velho homem murcho agora. Ele não é uma ameaça para mim. O mesmo vale para o sensei. Nenhum de vocês tem o poder de me parar. Tsunade olhou para a expressão de Orochimaru e percebeu que ele acreditava em tudo que ele dizia. Que tipo de truque ele tem na manga para ter tanta confiança? Preciso aprender mais informações sobre seus planos. Já que Jin foi envenenado com aquele químico complexo, ele pode ser a chave. Você é um idiota se pensa isso. Cuidado, Tsunade. Você não quer ferir meus sentimentos e me irritar, não é? Especialmente considerando as circunstâncias. Orochimaru olhou para ela e então se virou para os produtos químicos na mesa. TCH. Ela estalou a língua e se concentrou nos selos que restringiam e prendiam seu chakra. Esses selos são mais complexos do que eu pensava. Ele passou por muitos problemas só para me trazer aqui. Estou curiosa. Por que você foi atrás do Jin? Até onde eu sei, vocês dois nunca se cruzaram e ele não fez nada para te antagonizar. Então por que ele? Tsunade perguntou tentando obter alguma informação. Orochimaru ainda estava absorto em seu trabalho e ficou quieto por um tempo antes de responder. Seu negócio. Ele estava tentando se expandir e estava tentando comprar meus territórios sem saber. Ele tinha que ir. Se eu matasse, pareceria suspeito para seus amigos e foi nessa época que desenvolvi meus novos venenos. Então ele se tornou meu sujeito de teste. Um destino infeliz para ele. Orochimaru se virou para olhar seu antigo companheiro de equipe e sorriu. Eu pensei que ele morreria em um mês ou dois, mas inesperadamente você conseguiu prolongar sua vida. E a razão pela qual você não se incomodou com ele depois que eu consegui salvá-lo da morte? Orochimaru sorriu e respondeu com alegria na voz. Ele não era útil para mim. Ele estava preocupado com sua própria vida e eu tinha os dados necessários em minhas mãos. Ele não sabia nada sobre mim nem tinha suspeita sobre o que aconteceu com ele. Eu sabia que matá-lo seria mais problemático do que valia a pena, então ele conseguiu viver. Por que exatamente você passou por todo esse trabalho? Não era o veneno que você estava procurando. Eram as técnicas de emenda de DNA, não era? A coisa toda era só mais um experimento para melhorar seu conhecimento e habilidades no campo da manipulação genética. O sorriso no rosto de Orochimaru aumentou quando ele ouviu isso. Muito bem, Tsunade. Estou impressionado. Na verdade, é a razão pela qual estamos aqui. Tsunade estreitou os olhos e tentou entender o que ele queria dizer. Do que você está falando? O Sannin Cobra olhou para o contido Senju e ele tinha um sorriso perigoso. Estou à beira de uma descoberta científica que mudará o curso da história Shinobi. Tsunade lutou contra suas restrições e olhou para o homem com raiva. E deixe-me adivinhar. Você vai me usar para essa conquista científica. Você realmente se tornou distorcido. Para me usar como uma cobaia. O Sannin Cobra riu quando ouviu isso. Distorcido talvez. Mas os resultados potenciais desse experimento abalarão todas as nações. Do que você está falando? O que poderia ser tão inovador que você está disposto a sequestrar e fazer experimentos comigo? Veja, eu tenho trabalhado em um pequeno projeto. Um soro de grande poder derivado de ninguém menos que seu avô, o primeiro Hokage, o próprio Hashirama Senju. Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque quando ela ouviu isso. Não, isso, você está realmente fazendo experiências com o sangue dele. Imediatamente seu choque se transformou em fúria. Você realmente é um monstro doente. Como ousa? Oh, não me culpe, Tsunade. A vila já tentou replicar o poder dele. Eles falharam. Eu consegui, ou conseguirei, em breve. Do que você está falando? Descobriu-se que o sangue dele era muito volátil e mataria qualquer um em quem fosse injetado. Tsunade perguntou com os olhos semicerrados. Esse foi o caso. Descobri uma maneira de conceder o estilo madeira a qualquer um, mesmo aqueles que não têm habilidade inata. Tsunade ficou chocada quando ouviu isso. Como isso é possível? Ele está mentindo. Não parece que Orochimaru está blefando. Mas o sangue do avô é muito forte e o chakra Yang nele é muito poderoso para qualquer pessoa controlá-lo. Então, como Orochimaru? O que você fez? Tsunade ficou chocada e ao mesmo tempo queria saber mais informações. Ela sabia do dano potencial que algo assim poderia criar para o mundo inteiro. Eu criei um soro especial. Uma mistura criada a partir do sangue de Hashirama, contendo sua essência de estilo de madeira e vitalidade poderosa. Um soro que levou inúmeras horas e vários sujeitos de teste para ser criado. Mesmo que você fizesse algo assim, teria efeitos colaterais negativos. Duvido que você consiga criar um soro perfeito. Sim, verdade. A fórmula ainda é um pouco volátil e há efeitos colaterais. O soro ainda é um pouco instável e causa reações erráticas em alguns que o recebem. Então você está certo sobre isso. O homem riu levemente no final.
Você não parece muito desanimado com alguém que falhou em replicar as habilidades do primeiro Hokage. O Sannin loiro estava desconfiado sobre os motivos do homem e tentava descobrir seus planos. Sim, infelizmente a perfeição me escapou. Mas veja, eu encontrei uma solução para esse problema. Tsunade teve um mau pressentimento ao ver o olhar de Orochimaru. O que tudo isso tem a ver comigo? Porque você é descendente de Hashirama. Seu corpo contém vitalidade poderosa e propriedades regenerativas inigualáveis no mundo shinobi atual. Acredito que seu sangue pode estabilizar o soro, tornando-o utilizável sem quaisquer efeitos colaterais perigosos. Tsunade ficou em silêncio enquanto ouvia o plano do homem. Ele realmente acha que isso vai funcionar? O que te faz pensar que eu não vou morrer quando você me injeta isso? O ninja médico perguntou. Porque eu tenho testado rigorosamente seu sangue nas últimas horas. Sua linhagem Senju e o fato de você ser descendente dele são a chave. Há marcadores dentro do seu DNA que reconheceriam o poder de Hashirama e o integrariam em vez de lutar contra ele. Tsunade cerrou os dentes de raiva ao ouvir o homem falar sobre seus planos. Você é louca se acha que vou deixar você usar meu sangue para seus experimentos. Minha linhagem não é uma ferramenta para suas ambições distorcidas. Então você está louca se acha que eu te ajudaria de bom grado com isso. Orochimaru riu e se aproximou da mulher amarrada na mesa. Você me entendeu mal, Tsunade. Sua obediência não é necessária. De boa vontade, de má vontade não faz diferença para mim. Eu já cheguei tão longe. Não vou parar agora. Quando eu tiver o poder do jutsu lendário estilo madeira sob meu comando, serei imparável. Mas não se trata apenas de poder. Meu objetivo é entender os segredos e as complexidades do chakra, da genética e da própria essência da vida. Tsunade zombou disso. Guarde suas desculpas para alguém que se importa. Você é apenas um louco que perdeu o rumo. Orochimaru olhou para a mulher com uma sobrancelha erguida. Louco, você me feriu, minha querida. Ele não conseguiu evitar soltar uma pequena risada. Tsunade tentou o máximo para se livrar de suas amarras, mas não adiantou. Não adianta. Você não vai a lugar nenhum. Orochimaru falou vendo a mulher lutar. Meu soro com seu sangue como estabilizador mudará o mundo. Eu injetarei o soro em você e depois que seu corpo se adaptar, estabilizar e aperfeiçoar meu soro, eu extrairei o sangue necessário. E uma vez que eu extrair o soro desse sangue, o verdadeiro poder do estilo de madeira estará sob meu comando. Tsunade puxou as correntes o mais forte que pôde, mas não foi o suficiente para escapar. Sua resistência é admirável, mas inútil. Você está amarrado aqui, impotente para me impedir. Orochimaru falou enquanto olhava para a mulher loira sendo desafiadora. Tsunade olhou feio para o homem e sua fúria era palpável. Seu desgraçado, você vai pagar. Quando eu sair daqui, você é um homem morto. A brincadeira no rosto de Orochimaru desapareceu quando ele olhou para seu antigo companheiro de equipe. Palavras fortes como sempre. Mas não vamos perder tempo com ameaças fúteis. Quando esse processo estiver completo, estarei um passo mais perto do meu objetivo final. Você está brincando com forças que não pode controlar. Esse poder que você busca, ele vai te consumir. Ela tentou argumentar com o homem, mas Orochimaru não recuaria agora. Ele ignorou o aviso dela e voltou para a mesa e pegou uma máscara de gás. É como se você não conhecesse a natureza de um shinobi. É o que todos nós desejamos. Mais poder para ficar acima do resto. Ele se virou e falou. Ele caminhou lentamente perto da cama médica e olhou-a nos olhos. E eu terei esse poder, Tsunade, mesmo que eu tenha que extrair até a última gota do seu sangue para obtê-lo. Ao olhar nos olhos de Orochimaru, Tsunade viu a fome por mais poder e ficou assustada. Você? Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o Sannin Cobra colocou a máscara de gás em seu rosto e logo Tsunade estava inconsciente novamente. Orochimaru olhou para o rosto de Tsunade e memórias de sua infância e batalhas de equipe com ela vieram à sua mente. Seu rosto suavizou-se ligeiramente quando ele olhou para ela. Essa será a última vez que nos veremos, Tsunade. Tentarei fazer com que seja o mais indolor possível. Adeus. Capítulo 283. Vou tentar fazer com que seja o mais indolor possível. Adeus. Orochimaru olhou para a forma adormecida de seu antigo amigo, companheiro de equipe por mais alguns segundos e então se virou para um canto escuro da sala. Traga-a. Orochimaru ordenou e uma sombra desapareceu do canto. Enquanto um de seus guarda-costas foi buscar Shizune, Orochimaru pensou na resposta que a Vila da Folha daria. O bichinho de estimação de Tsunade deve sem dúvida chegar à vila pela manhã ou no máximo ao meio-dia. Quando o sensei descobrir o que aconteceu, ele fará de tudo para me procurar. Orochimaru não conseguiu evitar uma pequena risada. Eu poderia ter parado a mensagem, mas onde está a graça nisso? É muito mais divertido saber que o sensei está se contorcendo em pânico. Ele saberá que o tempo não estará do seu lado. Felizmente para mim, tomei contramedidas. Ele não conseguirá me pegar aqui. Agora tudo que preciso fazer é esperar pelos resultados. Em uma sala assustadora e mal iluminada, o gemido de dor de uma mulher pôde ser ouvido. Og, o que aconteceu comigo? Shizune acordou de seu sono e olhou lentamente ao redor. Ela imediatamente percebeu que estava em uma área desconhecida e seu professor não estava por perto. Droga, é Orochimaru. Ele só me sequestrou ou... O que está acontecendo? Ela estava no chão e moveu suas mãos e pés apenas para descobrir que eles estavam presos com correntes pesadas. O jovem médico olhou ao redor tentando encontrar algo útil para ela usar em sua fuga. Nada bom. Eles pegaram todas as minhas armas e venenos escondidos. Além disso, não consigo juntar minhas mãos para formar selos e manipular meu chakra. Ela se concentrou em seu chakra interno e tentou aumentar a força de seus braços, mas não mostrou nenhum resultado. O médico olhou mais de perto as correntes que aprendiam e notou pequenos selos nelas. Então aquela cobra também selou meu chakra. Isso não é bom. Shizune virou a cabeça e observou cada centímetro da sala. Ok, parece que estou em algum tipo de masmorra com meus membros contidos e meu chakra selado. Ok, pense. O que eu faço?
Enquanto ela tentava bolar um plano, Shizune de repente ouviu a porta destrancar. Uma figura que ela reconheceu da luta anterior entrou na sala e se aproximou dela. A pessoa tinha cabelos cinza azulados claros com franjas longas que cobriam um olho. O detalhe mais estranho era a segunda cabeça pendurada frouxamente na parte superior das costas da pessoa. Quem é você? Shizune perguntou. Havia raiva em sua voz. Meu nome é Sakon, um dos guardas de confiança do Lorde Orochimaru. Sakon falou com um sorriso condescendente enquanto olhava para o médico acorrentado. Onde estou? Sakon apenas sorriu para a mulher. Você tem muitas perguntas, não é? Bem, não estou aqui para responder a nenhuma delas. Ele se moveu até as correntes que prendiam Shizune. Ele estava prestes a soltar sua prisioneira, mas parou e olhou para a mulher. Temos seu sensei. Então nem tente criar um cérebro. Se fizer qualquer coisa que não dissermos, vocês dois morrerão. Shizune parou ao ouvir a ameaça. Eles pegaram Lady Tsunade? Não, isso não pode ser. Vendo que a jovem médica entendia sua situação, Sakon procedeu a remover as correntes e em alguns momentos a libertou. Siga-me. Ele se virou e começou a andar com uma Shizune relutante seguindo. Para onde você está me levando? Para o seu sensei. Agora calhe a boca e fique quieto. Shizune estava brava, mas sabia da situação perigosa em que estava. Eles realmente têm Lady Tsunade? Se tiverem, preciso ter mais cuidado. Preciso encontrar uma maneira de nos tirar daqui sem que eles saibam. Logo os dois chegaram a uma grande porta e Sakon entrou seguido por Shizune. Ela imediatamente congelou ao ver Tsunade contida em uma cama médica dormindo. Ela correu para ajudar, mas uma voz fria e arrepiante a deteve. Não se mova. Shizune virou-se para o lado e viu o olhar malicioso de Orochimaru. Sua presença intensa e poderosa a estava sufocando. O suor escorria pelo lado do rosto dela enquanto ela olhava para o Sannin Cobra. Mas ela reuniu coragem e não recuou. O que você fez com ela? Nada drástico, ainda. Orochimaru falou e lentamente levantou sua mão direita. Shizune viu uma seringa com um líquido azul dentro e de repente teve um mau pressentimento. Ei, o que é isso? Orochimaru riu e se aproximou da Tsunade adormecida. Você vai descobrir logo. Shizune, percebendo suas intenções, moveu-se para pará-lo, mas de repente ela ouviu uma melodia estranha e seu corpo congelou. Ela não conseguia se mover. O que é isso? Levou apenas alguns segundos para ela descobrir. Genjutsu. Preciso escapar disso. Ela lutou e juntou as mãos para interromper o fluxo de chakra. Shizune se libertou, mas já era tarde demais. Orochimaru havia injetado o soro azul no corpo de Tsunade. O que você acabou de fazer? O que tinha naquela seringa? Shizune correu para perto de Tsunade e olhou para ela. Poucos segundos depois que o soro foi injetado nela, Tsunade começou a sentir dor. Mesmo inconsciente, ela estava em agonia. Um gemido de dor escapou de seus lábios e seu corpo puxou as correntes com força. Começou. Orochimaru falou enquanto olhava para Tsunade. O que está acontecendo com ela? Eu criei um soro usando o DNA do primeiro Hokage. Mas para estabilizá-lo e aperfeiçoá-lo, preciso de Tsunade. E é também por isso que você está aqui vivo. Orochimaru respondeu e voltou sua atenção para o jovem médico. O corpo de Tsunade está atualmente passando por uma metamorfose. Suas células estão sendo destruídas e recriadas em algo novo. Todo o seu DNA está sendo reescrito. Os olhos de Shizune se arregalaram quando ela ouviu isso. Mas algo assim, isso vai matá-la. Talvez. Mas é por isso que você está aqui. Para garantir que isso não aconteça. Agora sua professora precisa de você. Já que o processo começou, ele não pode ser parado, a menos que seja concluído ou ela esteja morta. Então não se concentre em tentar bolar um plano para escapar. Concentre-se em mantê-la viva. Shizune cerrou os dentes, mas não podia fazer nada contra alguém tão poderoso quanto Orochimaru. Ela imediatamente colocou as palmas das mãos sobre Tsunade e usou seu jutsu de diagnóstico médico. As palmas das mãos brilharam em verde e Shizune imediatamente descobriu o que estava acontecendo com o corpo de Tsunade. Aquele soro que Orochimaru injetou já começou a causar reações bioquímicas dentro das células dela. Seus sinais vitais estão lentamente se tornando erráticos. Orochimaru deu um passo para trás e manteve um olhar atento sobre os dois médicos. As células de Tsunade começarão a passar por mitose e diferenciação rápidas em breve, mas isso levará a estruturas semelhantes à madeira dentro de seu corpo. Eu me certifiquei de reduzir a presença de chakra yang, mas o que estava presente ainda é muito para uma pessoa comum. Vamos ver se você consegue lidar com o poder do primeiro Hokage. Orochimaru olhou para o aprendiz de Tsunade tentando evitar que seu professor morresse. Sim, foi uma excelente escolha usar Shizune, mas é uma pena que eu terei que matar os dois. Se esse experimento for bem sucedido, não tenho dúvidas de que Tsunade seria capaz de usar o estilo madeira. Talvez não no nível do primeiro Hokage, mas sua força e chakra definitivamente aumentariam. Ela certamente guardará rancor. Eu não posso ter isso. Assim que o sangue de Tsunade estiver estabilizado, eu posso lidar com o resto. Naquela hora, eu matarei os dois. Eu me livrarei de Shizune, mas o cadáver de Tsunade será uma ferramenta de pesquisa valiosa. Cucucu. Enquanto Orochimaru estava tramando, Shizune estava rezando em seu coração. Por favor, Tonton. Depressa. Você é nossa única esperança. Vila da Folha, 21 de março. Hora 6 horas da manhã. Daishi e Kensei estavam nos portões da vila. Os guardas estavam verificando os documentos de Kensei e logo ele recebeu a autorização. Daishi olhou ao redor e notou que os ninjas de patrulha estavam em menor número do que na noite passada. O Hokage não suspendeu completamente o bloqueio de emergência, mas a gravidade foi reduzida. Kensei olhou para Daishi e deu um pequeno sorriso. Vai demorar um pouco até eu voltar. Tente não causar nenhum incidente antes disso. Vou me certificar de manter a cabeça baixa. Eu prometo. Daishi respondeu com um sorriso, mas o sorriso diminuiu. Tem certeza de que não quer nenhuma escolta para esta jornada? Você está indo para a Vila da Areia Oculta? Ele perguntou com uma cara séria. Kensei assentiu.
Não sou tão indefeso que você precise se preocupar comigo, garoto. Eu ficarei bem. Voltarei em 2 semanas. Daishi assentiu e disse adeus ao avô. Kensei deixou a vila e logo desapareceu do suspiro de Daishi. Ele se virou e andou apenas alguns passos antes de ouvir um som muito familiar. Oink oink. O que? É isso. Daishi imediatamente se virou esperando ver Tsunade e Shizune, mas ficou surpreso ao ver apenas Tonton correndo em sua direção. Onde estão os outros? Quando Daishi olhou para Tonton, ele imediatamente notou sua linguagem corporal de pânico. Seus olhos se estreitaram e ele imediatamente correu até o porquinho de estimação. Oink oink oink. O que há de errado, Tonton? Daishi perguntou vendo a inquietação do porco. De repente, ele notou as manchas de sangue em suas roupas e seus olhos se estreitaram. Ele examinou cuidadosamente as roupas e rapidamente encontrou um pedaço de papel guardado com segurança lá dentro. Ele desmanchou o papel enquanto lia seu conteúdo, ele ficou chocado. Como diabos isso aconteceu? Daishi exclamou em voz alta sem saber. Ele olhou para a mensagem escrita. Emboscado perto da fronteira. Orochimaru mais 5 assaltantes. Em apuros. A nota continha o local e a hora do ataque, mas nada mais. Essa é definitivamente a letra de Shizune, e está escrita com sangue. Ela não deve ter tido muito tempo. Daishi imediatamente abriu o minimapa e tentou localizar seu sensei, mas não ajudou em nada. Droga, não consigo encontrar nenhum deles no mapa. Meu mapa agora mostra a maior parte do País do Fogo, mas o fato de eu não conseguir encontrá-los. Orochimaru os tirou do país? Naquele momento uma missão apareceu. Uma das missões mais importantes que ele conseguiu até hoje. Missão criada, resgate Tsunade Senju. Orochimaru sequestrou Tsunade Senju e Shizune Kato há várias horas para propósitos desconhecidos. Suas vidas estão em perigo. Sua localização atual, desconhecida. Descubra onde Orochimaru as está escondendo e resgate seus professores antes que o tempo acabe. Traga Tsunade e Shizune vivas para a Vila da Folha para completar a missão. Limite de tempo, 60 horas. Condições. Descubra a localização do esconderijo de Orochimaru. Não deixe Orochimaru capturar você ou qualquer pessoa com você durante a missão de resgate. E resgate Tsunade e Shizune antes do tempo limite e leve-as para a Vila da Folha. Fuja de Orochimaru e seus guardas. Não morra. Derrote e mate os guardas de Orochimaru, bônus. Derrotar, matar Orochimaru, bônus. Destrua a base de Orochimaru, bônus. Recompensas. 150.000 experiência. Novo título. Pontos de estatísticas, bônus. Pontos de estatísticas especiais, bônus. A reputação aumenta entre os cidadãos da Vila da Folha. A reputação aumenta entre os cidadãos do País do Fogo. Seu nome se espalhará por todo o globo. Falha. Possível cancelamento dos próximos exames Chunin. Possível guerra civil na Vila da Folha. Falha no resgate de Shizune Kato. Possível inimizade entre Tsunade e a Vila da Folha. Falha no resgate de Tsunade Senju. Ataque à Vila da Folha em um futuro próximo. Quarta Grande Guerra Ninja em um futuro próximo. Morte de Jiraiya e vários outros importantes. Esta missão é aceita automaticamente. Aviso, o fracasso desta missão terá várias outras consequências desconhecidas no futuro? Daishi olhou para a missão que surgiu e suas mãos tremeram levemente ao ver as consequências do fracasso. Droga, o limite de tempo é de 60 horas. Isso significa 2 dias e meio. Não é bom. É uma janela muito curta para encontrá-los. Não posso perder tempo apenas parado aqui. Preciso chegar à torre do Hokage e alertá-lo. Daishi rapidamente pegou Tonton e correu direto para a torre. Ele ignorou os ninjas próximos e se moveu o mais rápido possível. Daishi disparou seu chakra para alertar os guardas na torre de sua chegada e logo ele rompeu no quarto do Hokage. Ele viu o Hokage, seus guardas pessoais e Noishi e Ibiki, todos olhando para ele com confusão diante de sua entrada descarada. Daishi, qual é o significado disto? Hiruzen perguntou em um tom calmo enquanto olhava para o garoto. Ele então notou o porco nas mãos de Daishi e imediatamente o reconheceu como o animal de estimação de Tsunade. Lord Hokage. É Tsunade Sensei. Ela e Shizune foram atacadas por Orochimaru. Daishi falou sem perder tempo. Capítulo 284. Torre do Hokage. Hiruzen estava atrás de sua mesa examinando vários documentos dos esquadrões de patrulha. Um jonin especial estava na frente dele e relatou a situação atual. Todos os prisioneiros fugitivos foram capturados e estão sob custódia. Nós contabilizamos todos. A unidade correcional está operacional com 4 equipes de guardas trabalhando em 3 turnos. Houve algum movimento suspeito perto da vila? Hiruzen perguntou e o ninja balançou a cabeça. Não, senhor. Nada fora do comum. Hiruzen assentiu e recostou-se na cadeira. Bom, dispensado. O ninja desapareceu e Hiruzen soltou um longo suspiro de ar. Faz muito tempo que não tenho uma noite tão problemática como a que tive. Parece que Orochimaru não aproveitou a chance para causar caos. Isso é bom. Ainda assim, por que me sinto tão desconfortável? Naquele momento Gema apareceu e olhou para o Kage com preocupação no rosto. Lord Hokage, você está cansado. Você não dormiu nem comeu nada desde ontem. Talvez você devesse descansar um pouco. É tentador, mas ainda há muito trabalho a ser feito, Gema. O velho Kage bocejou cansado assim que terminou sua frase. Ele esfregou os olhos e soltou outro suspiro profundo. Talvez um cochilo curto não seja uma coisa tão ruim. Gema sorriu enquanto olhava para o líder da vila. Sim, tudo está resolvido sem complicações. Então, isso é uma boa notícia. Raido e Ivashi também apareceram e ficaram perto de Gema. Eles estavam prontos para transportar Hiruzen para sua casa, mas de repente houve uma batida na porta. Entre. Hiruzen falou e logo 2 membros altamente respeitados da Força Ninja da Folha entraram na sala. O chefe do departamento de interrogatório Ibiki Morino e o líder da equipe de análise Inoishi Yamanaka. Inoishi Ibiki.
O que vocês aprenderam com Mizuki e seus cúmplices? Hiruzen perguntou e Inoishi respondeu primeiro. Tenho boas e más notícias, Sr. Okage. Hiruzen suspirou ao ouvir isso. Claro que há más notícias. Que sorte a minha. Ele olhou para o homem de cabelos loiros e assentiu para continuar. Me conte as boas notícias primeiro. Eu passei pelas memórias de Zefrek, Aroshi, Seijo e os outros que o time de Kakashi capturou. Mizuki era o contato deles e ele é quem os forneceu armas e equipamento Shinobi. Ele vem planejando isso há meses. O plano era pegar o pergaminho proibido e deixar o país. O objetivo deles era ir para a proteção de Orochimaru e o pergaminho dos selos era sua moeda de troca. Era o plano de Mizuki. O time que causou estragos na vila era uma distração para que Mizuki pudesse matar Naruto e os outros e pegar o pergaminho. Pelo que eu aprendi, não há mais ninguém envolvido. Então não precisamos nos preocupar com outro traidor ajudando Zefrek. Essa é a boa notícia. Inoishi parou e olhou para o Kage. Tudo bem. Agora, quais são as más notícias? Foi Ibiki quem respondeu. Era o plano de Mizuki que eles fossem até Orochimaru. Infelizmente ele não compartilhou isso com sua equipe. E quando Inoishi fez uma caminhada mental em Mizuki, ele encontrou barreiras poderosas e proteção em sua mente. E por causa de sua condição única, não posso empregar outras táticas sem o risco de matá-lo. A inteligência e o paradeiro que ele tem sobre Orochimaru serão de grande utilidade para nós. Então me abstive de quaisquer medidas drásticas para obter sua opinião, Lord Okage. Aquele selo amaldiçoado realmente fez mal a ele, não foi? Hiruzen murmurou, mas todos ouviram. Destruiu completamente o corpo dele. É bem diferente do usado em Anko. Se eu tivesse que dar um palpite, diria que esse selo foi desenvolvido bem antes do que ele deu a Anko. Ibiki falou. Inoishi assentiu. Mizuki não tem muito tempo. Se ele não tivesse feito o que fez, eu sentiria pena dele. Hiruzen se recostou e pensou sobre a situação em que estavam em relação a Mizuki. As barreiras dentro de Mizuki. Você sabe quanto tempo levará para quebrá-las sem causar nenhum dano à mente dele? Ele perguntou ao Yamanaka. Se eu colocar todo o meu foco e energia nessa tarefa, então um dia ou dois. Isso se nada der errado. Hiruzen olhou para Inoishi e viu que havia algo mais que o homem queria dizer. O que é? As barreiras. Era como se tivessem sido criadas para proteger especificamente contra uma intrusão de um Yamanaka. Somente alguém do clã Yamanaka poderia ter criado as barreiras que ele tem em mente. Os punhos de Inoishi se cerraram enquanto ele pensava no traidor que veio de seu clã. Imagino que você esteja falando de Koi Yamanaka. Sim, senhor. Ele tem um certo estilo e assinatura em seu jutsu. Eu reconheci. Este é o trabalho dele. Hiruzen exalou e juntou as mãos. Você está certo. Tenho informações que dizem que Koi Yamanaka se juntou a Orochimaru. Ou pelo menos, está trabalhando para ele. Teremos que capturá-lo em breve. Ele terá informações valiosas sobre as operações daquele homem. Como devemos proceder, Lord Okage? Devo me concentrar nos outros enquanto Inoishi interroga Mizuki? Ibiki perguntou e depois de alguns segundos de contemplação Hiruzen assentiu com a cabeça. Sim, acho que é melhor assim. Antes que Hiruzen pudesse completar sua frase, todos na sala sentiram um sinal de chakra e ele estava indo direto para eles. Eles sentiram a rápida aproximação de um chakra forte. Os guardas, junto com Ibiki e Inoishi, estavam tensos, mas Hiruzen rapidamente reconheceu o chakra. Fiquei no chão. É Daishi. Apenas alguns segundos se passaram depois que ele disse essas palavras e Genin apareceu de repente na sala em uma forte rajada de vento. Ele carregava um porquinho que Hiruzen imediatamente reconheceu como o animal de estimação de Tsunade. Daishi. Qual é o significado disto? Hiruzen perguntou em um tom calmo enquanto olhava para o garoto. Ele deve ter um motivo para entrar aqui desse jeito. Lord Okage. É Tsunade-sensei. Ela e Shizune foram atacadas por Orochimaru. As palavras de Daishi chocaram todos na sala. Levou um momento para Hiruzen registrar essas palavras, mas seus olhos imediatamente se estreitaram. O quê? Como você sabe dessa informação, Daishi? O Genin pegou o papel que Shizune escreveu e entregou ao Okage. Hiruzen leu o conteúdo e seus punhos cerraram e a raiva era visível em seu rosto. Gema suspirou ao ver a resposta do Kage. Tanto para resolver tudo sem complicações. Aquele maldito Orochimaru. Ele sabia do plano de Mizuki e usou a oportunidade para atacá-la. Ele sabia que nossos esquadrões de patrulha estariam ocupados lidando com os fugitivos. Ele a emboscou na fronteira do País do Fogo, perto da estrada para a Vila da Cachoeira Oculta. E ele levou um time com ele. Ele foi longe demais dessa vez. Hiruzen ficou furioso enquanto olhava para o bilhete. Tem certeza de que é da Shizune? Inoishi perguntou a Daishi. O Genin assentiu com a cabeça enquanto se dirigia ao homem. Essa é a letra de Shizune-senpai. Eu a reconheço em qualquer lugar. Ela também usou um código que só eu saberia. E tenho quase certeza de que ela escreveu isso com seu próprio sangue. Orochimaru os tem, Lord Okage. Oink oink. Daishi falou e o porquinho também assentiu com a cabeça. Daishi está certo. Este é o porco de estimação de Tsunade. Ela e Shizune não o deixariam para trás por nenhuma razão. Então, para ele estar aqui, Hiruzen falou enquanto olhava para o pequeno animal de estimação. Senhor Okage, se Orochimaru atacou Lady Tsunade, então você acha que é possível que ela... Ibiki não terminou a frase enquanto olhava para o Kage furioso. Ela não está morta. A resposta forte de Daishi atraiu a atenção de todos para ele. Ele olhou para eles e falou com convicção. Tsunade-sensei não é alguém que vai cair sem lutar. Ela não é alguém que vai morrer tão facilmente. Mesmo quando lutando contra alguém como Orochimaru. Mas mesmo que isso seja verdade, temos que levar em conta a presença de Shizune. E se Orochimaru a usar contra Tsunade? Inoishi perguntou. Ele viu tais táticas usadas na guerra anterior em várias ocasiões. Derrubar um inimigo forte explorando sua fraqueza. O que Orochimaru está planejando? Por que atacá-la? Ela não está aqui há anos.
O que ele está pensando? Gema olhou para o Kaji e sabia que quando essa notícia vazasse as coisas se tornariam muito mais caóticas. Naquele segundo alguém bateu na porta algumas vezes. E agora? Entre. Hiruzen ordenou e um ninja mascarado entrou na sala. Ele se ajoelhou cumprimentando o Kaji e se levantou. Ele ficou em silêncio, pois havia vários outros presentes, mas Hiruzen não tinha tempo para segredos. Fale. O que foi? Sob as ordens do Hokage, ele deu o pergaminho em suas mãos para Hiruzen e falou. Isto acabou de chegar pelos canais secretos da Anbu. Os 2 Anbu que estavam observando os movimentos de Kabuto foram mortos ontem à noite, mas eles conseguiram enviar este pergaminho. Hiruzen abriu rapidamente e leu as informações e xingou em sua cabeça. Uma grande equipe de shinobi de alto nível emboscou a equipe Anbu. Kabuto escapou. Isso não é uma coincidência. Daishi ficou surpreso, mas não demonstrou nenhuma reação externa quando ouviu esse nome. Então o Hokage já colocou Kabuto sob investigação e observação. Isso é bom. Se seus homens tivessem investigado o passado de Kabuto completamente, então há uma chance de que os velhos soubessem que Kabuto já foi parte da raiz. Isso é bom. Inoishi lembrou-se do nome Kabuto. Espera. Kabuto? Kabuto Yakushi? Ele não é um médico genin na vila? Hiruzen assentiu e falou, esclarecendo a situação. Sim. A patente de Kabuto é genin, mas na verdade ele é o ajudante próximo de Orochimaru e seu espião na vila. Ontem à noite ele escapou da vigilância da Anbu com a ajuda de uma grande equipe. Não são boas notícias. Primeiro Orochimaru ataca Lady Tsunade e agora ele remove seu espião da vila. Ele está planejando algo grande. O cabeludo Yamanaka falou. Sim, Orochimaru está tomando precauções. Hiruzen tinha dúvidas em sua mente. Ele sabe. Ele está simplesmente tomando uma precaução ou ele percebeu a vigilância do meu time antes desta noite. Daishi sabia que Tsunade estava viva graças à missão que apareceu. Se eles acreditam que ela está viva, então eles estarão muito mais motivados para encontrá-la o mais rápido possível. Mas se eles acham que ela está morta, eles ainda vão investigar, mas eles vão gastar um tempo valioso preparando planos de batalha sobre como derrubar Orochimaru. Agora, a coisa mais importante é salvar Tsunade. Hiruzen virou-se para Raido Namiashi e falou. Certifique-se de que a vila esteja em alerta. Informe os esquadrões de patrulha para ficarem vigilantes. Mas antes disso, traga-me Kakashi, Azuma, Gai e um esquadrão de rastreamento Jonin. Sim, senhor. Raido assentiu e desapareceu em um redemoinho de folhas. Hiruzen voltou para sua cadeira e sentou-se com o coração pesado. Se alguma coisa acontecer com Tsunade. Se ele a matou. Não acho que Lady Tsunade esteja morta, senhor Hokage. Daishi falou chamando sua atenção. O que te faz dizer isso? Ele me odeia e odeia a vila. Ele poderia ter ido atrás dela na esperança de me machucar e reduzir a força da vila. Hiruzen não queria acreditar em suas próprias palavras, mas ele tinha que estar preparado para o pior cenário. Daishi balançou a cabeça ao ouvir esse raciocínio. Pelo que ouvi do sensei e pelo que aprendi do homem, Orochimaru é uma pessoa implacável, mas também não é um idiota. Ele saberia que ir atrás do sensei significaria lidar com repercussões severas. Acho que é por isso que ele não foi atrás de Tsunade sensei todos esses anos. Mas agora ele tem. Ibiki falou. Daishi se virou e assentiu. Sim, e isso significa que algo mudou. Algo fundamental. Acho que Orochimaru atacou Tsunade sensei e Shizune não para matá-las, mas para sequestrá-las. O que você está pensando, Daishi? Hiruzen perguntou ao Genin. Ele sabia que Daishi tinha uma boa percepção e queria saber o que ele pensava da situação. Daishi soltou um suspiro profundo e se concentrou. Há 2 razões principais pelas quais Orochimaru iria atrás de Tsunade sensei. Não acho que seja para matá-la. Uma, acho que é para usar seus talentos. Para usar suas habilidades médicas para algum plano nefasto que ele tem em mente. Talvez usar Shizune senpai e forçar Tsunade sensei a ajudar com algum experimento médico. Ou talvez para curar alguém. Alguém que poderia ser uma ameaça para a vila. Hiruzen encerrou o punho enquanto ouvia os cenários. Sozinha, Tsunade nunca o ajudaria. Mas se Orochimaru ameaçar a vida de Shizune, aquela garota é família para ela. Se Orochimaru tem uma espada sobre o pescoço. Hiruzen suspirou e fechou os olhos com força. Droga, isso é tudo culpa minha. Eu deveria ter lidado com ele quando tive a chance. Gema suspirou ao ver o rosto preocupado do Hokage. Qual é o segundo motivo? Ele se virou para o garoto e perguntou. Com essa pergunta, o rosto de Daishi ficou ainda mais sombrio e as pessoas na sala tiveram um sentimento sinistro surgindo em seus corações. Após alguns momentos de silêncio, Daishi falou. Razão número 2. Usar Tsunade sensei como um experimento. Capítulo 285. Os 3 genins do time Gai ficaram no meio do campo de treinamento e olharam para seu sensei. Might Gai olhou para sua equipe com um grande sorriso e deu a todos um sinal de positivo. Tudo bem, equipe, já que completamos outra missão de Rank C, não haverá missões para vocês por alguns dias. Então, aproveitem os próximos dias para treinar por conta própria e melhorar suas habilidades e se precisarem de ajuda, é só vir até mim. Sim, sensei, foi a resposta de Lee Neji e tentem. Sensei, você acha que a comoção da noite passada foi resolvida? Tenten perguntou ao Jonin vestindo spandex verde. Sua equipe havia retornado tarde da noite passada da missão e viu que a vila estava em alerta máximo. Depois de relatar ao Hokage sobre sua chegada, os 3 genins e Jonin seguiram caminhos separados. Sim, houve um problema na prisão e os presos escaparam. A vila estava em lockdown para capturá-los. Estou feliz em dizer que a situação está resolvida. Gai assentiu e respondeu com um sorriso. Os genins ficaram satisfeitos com a resposta, mas antes que pudessem perguntar qualquer outra coisa, um Jonin apareceu perto de Gai. Ele sussurrou algo no ouvido do professor e os alunos viram o rosto de Gai ficar chocado. Isso é verdade? Might Gai não conseguiu deixar de perguntar a Raido. Parece que sim. Você precisa ir até a torre.
Eu entendo. Gai assentiu e Raido desapareceu com o jutsu de cintilação corporal. O corte tigela Jonin virou-se para seu aluno e eles viram a expressão séria no rosto do homem. O que foi, sensei? O que houve? Lee perguntou preocupado. Receio não poder dizer. Talvez eu não esteja disponível pelos próximos dias. Então você precisará treinar por conta própria. Dispensado. Gai desapareceu sem dizer mais nada, o que deixou os genins perplexos. Algo sério deve ter acontecido na vila. Neji falou. Mas o que? Questionou Tenten. Eu não sei. Neji não disse mais nada. Ele estava de olho na expressão do seu professor e pensou ter visto medo no rosto do homem por uma fração de segundo. O que aconteceu para o sensei ter esse tipo de reação? Kakashi estava andando pela estrada lendo seu livro favorito quando de repente sentiu um chakra familiar correndo em sua direção. Raido? Parece que ele também está com pressa. No momento seguinte, o guarda Okage apareceu e falou com o Jonin de cabelos prateados. O olho visível de Kakashi se arregalou ao ouvir a notícia chocante. Pensar que Orochimaru faria uma coisa dessas. Isso pode muito bem ser sua declaração de guerra contra a vila. Raido falou. Você precisa chegar na torre rápido. O Okage está montando uma equipe para investigar. Kakashi assentiu para Raido e o Jonin desapareceu. O ninja de cabelos prateados guardou seu livro no bolso e soltou um profundo suspiro de ar. Ele tinha um pensamento no momento. Eu me pergunto o que Daishi vai fazer. No instante seguinte, o ninja copiador desapareceu de seu lugar. Seu destino, a torre do Okage. Nesse momento, vários outros Jonins também estavam sendo informados da situação e imediatamente se dirigiam à torre. Torre do Okage. Razão número 2. Usar Tsunade Sensei como um experimento. Quando Hiruzen ouviu essas palavras, foi como se sua força tivesse deixado seu corpo. Todos os sons ao redor desapareceram para ele e o velho líder se sentiu entorpecido. Por alguma razão, as memórias que ele tinha de Orochimaru desde sua infância até o dia em que ele traiu a vila correram para a vanguarda de sua mente. Flashback. Um jovem Hiruzen e um pré-adolescente Orochimaru estavam em pé no topo do monumento Okage e olhando para a vila abaixo, ambos banhados no tom dourado do sol poente. Orochimaru tinha apenas 10 anos, mas seu intelecto e talento genial chamaram a atenção de Hiruzen. A criança fez ao seu professor uma pergunta que estava em sua mente. Sensei, você acha que nos tornamos mais fortes conquistando nossos medos ou entendendo-os? Hiruzen olhou para a criança pensativamente, contemplando a questão profunda. Após alguns momentos de silêncio, ele começou a responder com um tom calmo e comedido. Orochimaru, o caminho para a força não é uma jornada singular. Na minha opinião, é um equilíbrio delicado entre conquistar e entender nossos medos. Cada abordagem tem seu lugar em nossa jornada como shinobi e a chave está em saber quando empregar cada uma. O jovem Orochimaru inclinou a cabeça e olhou para Hiruzen, já que não entendeu completamente a resposta. Hiruzen sorriu e começou a explicar. Conquistar o medo é como afiar uma lâmina. Envolve encarar seus medos de frente, convocar sua coragem e superar as barreiras que o impedem. Ao conquistar o medo, você ganha uma sensação de poder e domínio sobre si mesmo. Pode lhe dar a confiança para enfrentar desafios físicos e mentais, permitindo que você acesse reservatórios ocultos de força. Orochimaru ouviu cada palavra que Hiruzen disse e as gravou em sua mente. Hiruzen continuou. No entanto, entender o medo também é igualmente essencial. É como estudar os movimentos do oponente em uma batalha. Para entender o medo, você deve olhar para dentro de si mesmo e mergulhar nas causas raízes de suas ansiedades. Essa introspecção lhe concede percepção e controle sobre suas respostas emocionais. Ela permite que você antecipe e se adapte ao medo, tornando-o mais resiliente e estratégico em suas ações. Entendo. A criança finalmente entendeu o que o homem estava tentando lhe transmitir. Então, Orochimaru, lembre-se de que a verdadeira força surge da interação entre conquistar e entender o medo. Os dois não são mutuamente exclusivos, mas sim complementares. Abrace ambas as abordagens, e você encontrará harmonia e equilíbrio. Logo essa lembrança desapareceu da mente de Hiruzen e outra tomou seu lugar. Foi logo depois que o time Hiruzen teve sua primeira missão difícil e Orochimaru teve sua primeira morte. O time foi enviado para matar um ninja desonesto e seu grupo de bandidos. Eles completaram a missão, mas Orochimaru foi forçado a tirar uma vida. Tsunade e Jiraiya ficaram para apoiar seu companheiro de equipe, mas quando a noite caiu, Hiruzen os mandou para casa. Agora Orochimaru e seu professor permaneceram. Os dois estavam sentados em frente a uma pequena fogueira sob o céu estrelado da noite. Sensei, qual é o verdadeiro propósito de nossas habilidades como shinobi? Orochimaru perguntou enquanto olhava para o homem. Hiruzen podia ver que a primeira morte abalou o jovem genin. Ele olhou para o garoto com compaixão e compreensão. Ele começou a responder, sua voz carregando o peso de anos de experiência e contemplação. Orochimaru, o verdadeiro propósito de nossas habilidades como shinobi é uma questão que assombra muitas gerações, e é uma com a qual devemos lutar ao longo de nossas vidas. Nossos talentos, nossas técnicas e nossa força são ferramentas, muito parecidas com uma kunai ou um jutsu. Elas podem ser usadas para o bem ou para o mal, dependendo do coração que as impunha. Hiruzen fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas antes de continuar. Como shinobi, somos incumbidos da proteção de nossa vila e seu povo. Mas nosso verdadeiro propósito vai além do mero dever. É sobre preservar o delicado equilíbrio deste mundo. É sobre entender que poder sozinho não é o suficiente. É sobre responsabilidade, empatia e coragem para fazer as escolhas certas, mesmo quando elas são as mais difíceis. Equilíbrio delicado, hein? Orochimaru ficou quieto por um tempo e então olhou para seu professor. Sensei, o propósito daquele homem era explorar pessoas mais fracas que ele para seu próprio bem, mas agora ele morreu porque era mais fraco que eu. O que você quer dizer com Orochimaru? Hiruzen perguntou curiosamente. O poder é a chave para entender a vida e a morte? Hiruzen então voltou seu olhar para o céu noturno, como se buscasse orientação das estrelas.
Sua pergunta, Orochimaru, é complexa. O poder pode nos conceder conhecimento, mas não é a única chave para entender as complexidades da vida e da morte. A verdadeira sabedoria vem de uma compreensão mais profunda, uma que abrange não apenas nossas habilidades, mas também nossos relacionamentos, nossas experiências e nossa capacidade de compaixão. Hiruzen continuou: a vida e a morte estão interligadas, como as raízes de uma grande árvore que sustenta toda a existência. Para entendê-las completamente, precisamos olhar além da superfície e buscar as conexões que nos unem a todos. O poder pode ser um trampolim nesse caminho, mas nunca deve ser o destino. É por meio da busca pelo conhecimento, da nutrição de nossos laços com os outros e das escolhas que fazemos que chegamos mais perto de desvendar os mistérios da vida e da morte. Ele então se virou para Orochimaru, com um sorriso gentil no rosto. Lembre-se, Orochimaru, como shinobi, temos o dever de proteger e servir, mas nosso verdadeiro propósito está em lutar por um mundo onde o poder seja equilibrado pela sabedoria, onde a força seja temperada pela compaixão, e onde a busca pelo conhecimento leve à harmonia em vez do caos. É nessa busca que encontramos a verdadeira essência de nossas habilidades como shinobi. Orochimaru assentiu enquanto ouvia seu professor. Eu entendo, sensei. Fim do flashback. Essa memória desapareceu e logo várias outras passaram pela mente de Hiruzen. Os muitos dias em que ele treinou seus alunos. As incontáveis horas que ele passou discutindo suas aspirações com Orochimaru, ensinando-lhe vários jutsus. O fascínio de Orochimaru por cobras e répteis era evidente mesmo naquela época, pois ele frequentemente trazia pequenas cobras que ele havia encontrado para mostrar a Hiruzen. Suas conversas variavam da ética da guerra à natureza do poder em si. A sede de Orochimaru por conhecimento era evidente mesmo naquela época, enquanto ele buscava descobrir as verdades ocultas de seu mundo. Hiruzen admirava o intelecto de Orochimaru e sua habilidade de fazê-lo questionar tudo o que lhes era ensinado. Era uma época de inocência e sonhos, e Hiruzen até considerava Orochimaru como um filho. Logo as memórias felizes desapareceram, e aquela que o assombra até hoje começou a ecoar em sua mente. Flashback. A noite da revelação sombria permanece gravada na memória de Hiruzen com clareza vívida. Era uma noite sem lua quando ele recebeu relatos das atividades suspeitas de Orochimaru. Com o coração pesado, ele seguiu as pistas que o levaram para as profundezas das florestas ao redor de Konoha. Lá, em um laboratório subterrâneo escondido, ele descobriu a extensão horripilante dos experimentos de Orochimaru. Hiruzen e seus dois guardas Anbu ficaram chocados com o que viram. A câmara estava cheia de gaiolas contendo criaturas fundidas com substâncias não naturais infundidas com chakra. Os lamentos de agonia ecoaram pela sala enquanto Hiruzen confrontava Orochimaru. Cucu. Então você finalmente me pegou, hein? Que pena. Orochimaru se virou e olhou para seu professor com um sorriso malicioso. Explique-se, Orochimaru. Qual o significado disto? Hiruzen olhou para seu antigo aluno com raiva e exigiu. O Sannin da cobra suspirou e olhou para seu professor. Depois de todo o trabalho que passei para colocar aquelas armadilhas para me dar avisos, eu não estava esperando ninguém. Mas suponho que eu deveria saber que você seria capaz de evitá-los. Sensei. Cucu. Um Anbu deu um passo à frente com sua espada baixada. Várias pessoas desapareceram da vila. De genins até mesmo Anbu. Relatos dizem que a maioria delas foi vista com você. E você tem agido de forma estranha nas últimas semanas. Outro Anbu também tinha suas armas sacadas e estava pronto para lutar. Como você pôde fazer algo assim? Orochimaru riu enquanto ouvia as acusações. Homens mortos não precisam de respostas. Eu vou matar vocês dois também. Isso é uma admissão de culpa, Orochimaru? Hiruzen perguntou com um tom endurecido. O Sannin Cobra sorriu enquanto olhava para Hokage. Por que fazer perguntas que você já sabe a resposta? Então tudo isso é obra sua. Mas por quê? Quais são exatamente suas intenções? Hiruzen perguntou ao homem. Orochimaru olhou para o homem e respondeu depois de alguns momentos. Bem, não há sentido em fingir agora, eu suponho. Isso tudo é parte da minha pesquisa. Estou desenvolvendo um jutsu. Que tipo de jutsu faria você fazer coisas desumanas como essa? Um dos Anbu perguntou com raiva. É um jutsu proibido que você está procurando, não é? Hiruzen perguntou com os olhos semicerrados. Ele entendeu a natureza do trabalho de Orochimaru assim que pôs os olhos nele. O que você quer, Orochimaru? O sorriso no rosto do Sannin Cobra desapareceu. Eu quero tudo. O que você quer dizer com tudo? Hiruzen perguntou com um sentimento sinistro no coração. Eu quero conhecer todos os jutsus do mundo, mesmo aqueles que ainda não foram descobertos. Assim como há incontáveis tons de cor no mundo, deve haver incontáveis jutsus por aí. Eu quero dominá-los todos. Hiruzen ficou perplexo. Mas algo assim, levaria décadas se não séculos. Você não consegue realizar essa tarefa nem em várias vidas. Orochimaru sorriu enquanto olhava para seu professor. Muito verdade, sensei. Nossa existência mortal é muito passageira. 1, 2 ou até 3 vidas simplesmente não são suficientes para eu atingir meus objetivos. Que tipo de jutsu proibido você está procurando? Vamos lá, sensei. Acho que você já descobriu. Orochimaru falou enquanto olhava para seu professor. Quero ouvir isso de você, Orochimaru. Hiruzen cerrou os punhos e falou. Juventude eterna, jutsu da imortalidade. É isso que estou criando. Hiruzen não tinha palavras enquanto olhava para seu aluno. O ar estava pesado com uma sensação de traição e pressentimento. Com o coração pesado, o terceiro Hokage falou, sua voz tremendo com uma mistura de tristeza e decepção. Orochimaru, esse é o caminho para o poder que você escolheu? Seus olhos penetraram nos de Orochimaru, procurando por quaisquer vestígios do jovem e ambicioso genin que ele havia ensinado. O ninja traidor, cercado pelo aparato sinistro de seus experimentos, encontrou o olhar de Hiruzen com uma calma inquietante. Seus olhos, antes cheios de curiosidade e potencial, agora estavam frios e desprovidos da inocência que antes o definia. Ele respondeu, seu tom arrepiante, sensei.
Eu vim a entender que o verdadeiro poder está em transcender as limitações do corpo humano, em dominar a vida e a própria morte. É um caminho pavimentado com sacrifícios, mas é o único caminho para garantir minha sobrevivência e existência eterna. O coração de Hiruzen afundou ainda mais quando ele percebeu as profundezas em que Orochimaru havia caído. Ele falou com profunda tristeza: Orochimaru, poder obtido por tais meios não é poder verdadeiro. É uma perversão distorcida da própria essência do que significa ser um shinobi. Nossas habilidades são feitas para proteger e servir, não para cometer atrocidades em nome do ganho pessoal. O sorriso sinistro de Orochimaru causou arrepios na espinha de Hiruzen. Sensei, você sempre foi muito tacanho. Você não consegue ver a grandeza da minha visão. Eu alcançarei um poder que transcende as limitações deste mundo, e não serei limitado pela moralidade débil que restringe os shinobi comuns. Hiruzen, com o coração pesado de tristeza e determinação, sabia que tinha o dever de impedir a descida de seu antigo aluno para a escuridão. Orochimaru, como seu professor e como Hokage, não posso permitir que você continue por esse caminho. Com o coração pesado ele declarou: o que você vai fazer, sensei? Me matar? Orochimaru deu um passo à frente e perguntou ao seu professor com um sorriso maligno. Hiruzen imediatamente atravessou vários selos e bateu a palma da mão no chão. Arte ninja, jutsu de invocação. Orochimaru riu ao ver o rei macaco Ema surgir. Eu me pergunto, você realmente consegue fazer isso? Sarutobi sensei? Fim do flashback. Um breve confronto ocorreu entre os ninjas, mas no final das contas, Hiruzen não conseguiu matar alguém que ele uma vez viu como seu próprio filho. Sentimentalismo e emoções venceram a lógica e fatos frios e concretos. E assim, naquela noite Orochimaru, o Sannin, escapou da Vila Oculta da Folha e se tornou um dos criminosos mais perigosos do mundo. Capítulo 286. A sala inteira ficou em silêncio enquanto olhavam para Daishi, para fazer experimentos em Lady Tsunade. Sua própria ex-companheira de equipe? Você realmente acha que ele iria tão longe? Inoishi perguntou em um tom baixo. Foi Ibiki quem respondeu ao chefe do clã Yamanaka. Orochimaru é conhecido por seus experimentos cruéis e sede de poder. Ele pode ter tomado Lady Tsunade por seu incrível conhecimento médico e suas habilidades únicas de controle de chakra, mas também é possível que ele pretenda usá-la como um experimento. Ibiki se lembrou do que aconteceu com Anko e sabia que Orochimaru não estava acima de usar seu próprio ex-companheiro de equipe para seus próprios ganhos. Droga! Pensar que algo assim poderia acontecer. Gema sabia que em breve o mundo saberia o que aconteceu e se a Vila da Folha perdesse alguém como Tsunade. Isso deixaria os outros países ousados e eles tentariam tirar vantagem da situação. Naquele momento, Hiruzen suspirou cansado. Ele cerrou os punhos e olhou para eles enquanto falava. Isso é tudo culpa minha. Gema balançou a cabeça enquanto olhava para o Kage. Lord Hokage, você não pode se culpar por algo. Seus olhos, eles sempre tinham malícia e ambição escondidas atrás deles, quase escondidas. Eu tinha visto, mas fingi não notar. Sua força e talento. Ele era o tipo de aluno que aparecia uma vez a cada geração. Todos estavam com a atenção em Hiruzen. Daishi estreitou os olhos levemente enquanto olhava para o velho líder. Sim, se você não tivesse deixado escapar, isso não estaria acontecendo. Então você tem uma culpa nisso também. Mas novamente, isso não aconteceu antes no cânone. Então eu tenho que assumir a responsabilidade também. Hiruzen recostou-se na cadeira e soltou um suspiro enquanto olhava para seu povo presente. Embora Lord Hashirama tenha trazido paz ao criar esta vila, não era paz verdadeira. Ainda era uma época brutal cheia de guerra e escuridão. Precisávamos de shinobi como ele. Eu pensei que se eu continuasse treinando, eu poderia fazê-lo trilhar o caminho certo. Eu já acreditei que ele seria o único digno de me suceder. Eu era muito ingênuo. Foi minha fraqueza que trouxe tudo isso sobre nós agora. Isso é tudo culpa minha. Todos ficaram em silêncio ao ouvir a admissão do Kage. De repente, os olhos de Hiruzen se aguçaram. Mas não posso me deter no passado. Vou corrigir esse erro quando encontrar Orochimaru. Mas antes disso, vamos resgatar Tsunade e Shizune, não importa o que aconteça. O Hokage olhou para o único genin na sala e falou. Se Orochimaru quisesse Tsunade por suas habilidades médicas, então seria por algo extremamente sério. E Tsunade sem dúvida saberia que ela precisa protelar o máximo que puder. Mas por outro lado, mesmo que ele a esteja usando para algum tipo de experimento, ele não a deixará viver por muito tempo. Eu estimo no máximo 4 ou talvez 5 dias antes que Orochimaru tome medidas drásticas. Você concorda com minha teoria, Daishi? Daishi ficou internamente impressionado com a dedução de Hiruzen. Sim, eu também cheguei a uma conclusão similar. Então é melhor encontrarmos Lady Tsunade rapidamente. Kakashi, que entrou na sala de repente falou. Atrás dele vinham Azuma Sarutobi, Might Guy, Shibuya Burami, Sumi Inuzuka, seu parceiro Ninja Kão e Kogamu Yuga. É verdade, pai? Orochimaru realmente? Azuma perguntou. Hiruzen apenas assentiu com a cabeça. Pensar que aquele bastardo tem coragem de fazer algo tão audacioso. Não podemos deixá-lo fazer o que quer, Lord Hokage. Sumi falou. Tsunade havia curado e salvado sua vida quando ela era jovem e uma nova Chunin. Ela nunca esqueceria aquele dia e tinha se impressionado em retribuí-la. Eu pessoalmente lidarei com Orochimaru quando o encontrar. Hiruzen respondeu em um tom duro. Mas agora nosso objetivo é encontrar Tsunade e seu aprendiz e resgatá-los com segurança. Sua missão é chegar ao último local conhecido deles e ver se você pode rastreá-los de lá. De acordo com o que Shizune escreveu, havia vários inimigos. Então vocês podem ter que se dividir em equipes separadas. Se vocês os encontrarem, sua prioridade é resgatar Tsunade e Shizune e recuar. Entendido, senhor. Os Jonins assentiram. Hiruzen deu a Kakashi o papel que Tonton trouxe e o Jonin de cabelos prateados anotou os detalhes de memória. Ele deu o bilhete para Tsumi e ela fez seu parceiro Ninkin Kuromaru sentir o cheiro dos aromas no papel.
Entendido. O canino lobo de um olho falou com uma voz rouca. De repente, Daishi falou. Senhor Okage, por favor, deixe-me entrar no time deles. Os Jonins olharam para o Genin. Cada um deles tinha pensamentos diferentes enquanto olhavam para o garoto. Hiruzen olhou para o garoto e balançou a cabeça. Sinto muito, Daishi, mas temo que não posso permitir isso. É muito perigoso. Mas ela é minha sensei. Não posso simplesmente sentar e não fazer nada. Daishi estava desesperado. Tenho que encontrá-los o mais rápido possível. Se não, ela também é minha aluna, Hiruzen disse com uma voz endurecida. Mas então ele suspirou e falou em um tom mais suave. Me dói também ficar sentado aqui e não estar lá fora fazendo tudo o que posso para encontrar aqueles dois, mas temos que tomar decisões inteligentes. Não importa o quão difíceis elas possam ser. Daishi queria discutir, mas Kakashi o interrompeu. Lord Okage está certo, Daishi. Além disso, não sabemos se Orochimaru também está atrás de você. Agora você precisa ficar aqui. Faremos tudo o que pudermos. Droga. Daishi olhou para seu professor e relutantemente assentiu com a cabeça. Vão. Hiruzen ordenou e o grupo de ninjas imediatamente deixou o prédio. Kakashi e o time de Jonins correram com Tsumi e Kuromaru na frente. Hora da partida, 6h20 da manhã, 21 de março. Daishi estava no escritório do Okage enquanto ele contemplava seu próximo movimento. O que eu faço? Eu preciso saber onde Orochimaru os está escondendo? Se ele os levou para a base principal, então eu preciso agir logo. Mas e se ele não estiver lá? Espere um minuto. Nesse momento, outro pensamento atingiu Daishi e ele olhou para o Okage. Lord Okage. Mizuki deve ter alguma informação. Ele definitivamente deve saber de algo. Ele teve que ter se encontrado com Orochimaru para obter o jutsu amaldiçoado. Preciso saber com certeza se Mizuki nesta linha do tempo sabe mais sobre as operações de Orochimaru ou não. Hiruzen assentiu enquanto se lembrava do que aconteceu ontem à noite. Sim, para ele atacar Tsunade ontem à noite, Orochimaru sabia do plano de Mizuki. Eles devem ter estado em contato. Mas Lord Okage, se Mizuki sabe de algo, então é um problema para nós. Como mencionei antes, vai levar um tempo para eu entrar na mente dele e acessar as informações que precisamos por causa das barreiras. Inoishi falou. Espere. Barreiras? Mizuki tem barreiras mentais? Daishi perguntou e Inoishi olhou para o Okage como se pedisse permissão para responder a pergunta. Hiruzen olhou para Daishi e assentiu. Ele é quem pegou Mizuki e é aluno de Tsunade. Suponho que não há problema em ele saber disso. O ninja desonesto colocou defesas poderosas na mente de Mizuki. Então, infelizmente, vai levar um tempo para eu acessar suas memórias. Um dia ou dois. Inoishi falou olhando para o garoto. Daishi estava tenso e olhou para baixo, desapontado. Até lá, será tarde demais. Preciso de informações rapidamente. Talvez eu possa convencê-lo de alguma forma. Naquele momento, uma mensagem do sistema apareceu. Era uma nova missão. O Ninja Gamer imediatamente passou pelos detalhes. Missão criada. Obter informações de Mizuki. Orochimaru sequestrou Tsunade Senju e Shizune Kato há várias horas para propósitos desconhecidos. Mizuki pode ou não ter alguma informação sobre os planos de Orochimaru. Descubra qualquer informação que puder de Mizuki por quaisquer meios necessários. Limite de tempo. 3 horas. Condições. Obtenha informações sobre pelo menos uma das bases de Orochimaru. Obtenha informações sobre a pessoa que o ajudou com as barreiras mentais. Descubra mais informações sobre Orochimaru ou seus subordinados. Recompensas. 15.000 experiência. A reputação aumenta com certos ninjas da Vila da Folha. Aumento das chances de completar com sucesso a missão. Resgate Tsunade Senju. Falha. Grande chance de falha ao completar a missão. Resgatar Tsunade Senju? Aceitar, sim não. Daishi aceitou a missão imediatamente. Uma chance maior de resgatar Tsunade Sensei? Então isso significa que Mizuki é a chave. Ele sabe de algo que vai me ajudar. Preciso encontrar qualquer informação que ele tenha na cabeça. Mas essa missão tem um limite de tempo. Preciso agir rápido. Daishi olhou para o Okage e falou. Lord Okage, mesmo esperando por várias horas seria muito tempo. Deixe-me falar com ele. Quero tentar e ver se consigo convencer Mizuki a nos dar qualquer informação que ele saiba sobre Orochimaru e seus planos. Daishi, não acho que seja uma boa ideia. Eu posso ser persuasivo, Lord Okage. Deixe-me falar com ele. Gema, que estava por perto, ouviu Daishi dizer palavras similares antes. Tenho a sensação de que Mizuki não vai gostar de um encontro com Daishi. Devemos deixá-lo fazer isso? Gema relembrou o que aconteceu na última vez que Daishi interrogou alguém. Agora mesmo Lady Tsunade e Shizune estão em perigo. Temos que tomar medidas drásticas. Gema olhou para o Okage e assentiu com a cabeça. Lord Okage, acho que você deveria dar uma chance a Daishi. Deixe-o falar com Mizuki. Hiruzen olhou para Gema e rapidamente se lembrou do que o homem disse em sua missão com Daishi. Ele leu o relatório de Gema sobre o estilo de interrogatório de Daishi e ficou impressionado e um pouco preocupado. Agora estamos em uma situação perigosa. Salvar Tsunade e Shizune é tudo o que importa. E isso me dará a chance de ver o que você faria em tal situação, Daishi. Após alguns momentos de contemplação, Hiruzen assentiu com a cabeça, dando permissão a Daishi. Tente convencê-lo se puder. Se não, tentaremos outros métodos. Daishi assentiu e se virou para Inoishi. Senhor, você pode me dizer que tipo de barreiras mentais Mizuki tem? Inoishi assentiu e relembrou a informação. Ele tem uma barreira de defesa mais forte do que a média. Com base no meu exame, se alguém tentar cutucar o lugar errado na cabeça dele, armadilhas podem ser acionadas. O que pode matar Mizuki e a pessoa que está fazendo uma caminhada mental. Ele pode me dar essa informação por vontade própria? Perguntou Daishi. O chefe do clã Yamanaka assentiu. Sim, acredito que sim.
Mizuki conseguiu contar a Zefrek e aos outros dois sobre suas intenções de ir até Orochimaru, então acredito que ele também deve conseguir nos contar. Não vi nenhum gatilho em sua mente que seria ativado caso ele decidisse compartilhar informações conosco. Inoishi parou e olhou para o garoto. Mas isso é um grande se. Ele não disse uma palavra desde que o trouxemos sob custódia. Daishi assentiu e cruzou os braços enquanto bolava um plano. Ibiki olhou para o genin pelo canto dos olhos e lembrou-se do que Heigi disse alguns meses atrás. Flashback. Heigi havia retornado à Vila da Folha após a missão na capital para interrogar um suspeito, e ele se encontrou com Ibiki. Durante a conversa, Heigi relembrou sua experiência com o genin Daishi Akima. Estou lhe dizendo, Ibiki, aquele garoto só precisou de um tempo curto e ele apenas falou e aquele homem derramou seus segredos. Se eu não soubesse melhor, diria que ele foi treinado por você. Os lábios de Ibiki se curvaram levemente para cima enquanto ele olhava para o homem. Agora você me deixou curioso. Daishi Akima, estou ansioso para conhecer o garoto um dia. Por quê? Você está pensando em treiná-lo? Heigi perguntou com um sorriso. O chefe do departamento de interrogatório balançou a cabeça. Não, aquele garoto já foi treinado por Lady Tsunade e está atualmente sob o comando de Kakashi. E se o que você disse for verdade, não acho que ele precisaria da minha ajuda no departamento de interrogatório. Só estou curioso, só isso. Genins como eles são raros, especialmente durante esses tempos de paz. Fim do flashback. Ibiki virou-se para o genin e perguntou em um tom neutro. Você acha que pode obter as respostas que precisa dele apenas falando com ele? Ele não é como a pessoa que você interrogou pela última vez. Mizuki odeia a vila. Ele não dará nenhuma informação a menos que seja a força. Não saberei a menos que tente. Daishi respondeu com um tom resoluto e Ibiki se virou para o Hokage. Hiruzen olhou para o Jonin e assentiu com a cabeça. Ibiki e Inoishi, levem-no para a cela de interrogatório em que Mizuki está. Não nos fará mal tentar. O Hokage tomou uma decisão e Ibiki, Inoishi e Daishi assentiram. Os dois Jonins mais genin deixaram a torre e rapidamente foram para o departamento de interrogatório. Não demorou muito para que chegassem à cela em que Mizuki estava. Daishi ficou do lado de fora da cela e olhou pelo espelho unidirecional. Ele viu Mizuki e seu coração endureceu. Hora de ver se terei uma resposta para minha pergunta. Sem perder mais um segundo, Daishi abriu a porta e entrou no quarto enquanto Ibiki e Inoishi ficaram do lado de fora observando. Capítulo 287. Hiruzen observou Ibiki, Inoishi e Daishi saírem da sala com o coração pesado e o velho líder ficou entregue aos seus pensamentos. Tenho certeza de que Ibiki obterá qualquer informação que Mizuki tenha na cabeça, mas pode levar tempo. Esta também é uma oportunidade de ver o que Daishi faria em situações como esta. Hiruzen cerrou os punhos de raiva enquanto pensava em todo o incidente. Orochimaru tomou precauções. Isso significa que ele está planejando algo grande. Seja qual for o motivo pelo qual ele levou Tsunade para, no final das contas, não seria bom para a vila. Se Kabuto estivesse aqui, eu poderia tê-lo levado e interrogado, mas agora, preciso encontrá-los o mais rápido possível. Terei que usar todas as informações confidenciais que Veado compilou ao longo dos anos sobre Kabuto e usá-las, mas isso não será o suficiente. Gema notou a carranca no rosto de Hiruzen e rapidamente reconheceu sua expressão. Eu conheço esse rosto. Ele está entre irritado e bravo. O velho Kaji virou-se para sua guarda pessoal e falou. Dema, traga-me Danzo, Koharu e Omura. Diga a eles para virem ao meu escritório imediatamente. Sim, senhor. Gema assentiu e saiu imediatamente da sala. Hiruzen pensou em Danzo e seu humor piorou. De todas as vezes. Não. Preciso de qualquer informação que ele tenha. Ele esteve em contato com aquele traidor e não há chance de Danzo confiar em Orochimaru. Então ele deve ter alguma informação prejudicial sobre ele. Hiruzen mordeu o polegar e passou pelos selos para o jutsu de invocação. Ele bateu a palma da mão no chão e um pequeno macaco apareceu em uma nuvem de fumaça. Preciso que você rastreie Jiraiya e o encontre. Diga a ele para voltar para a vila o mais rápido possível. Tsunade e Shizune foram sequestradas por Orochimaru. Repasse esta mensagem. Hiruzen falou enquanto olhava para sua pequena invocação. Sim, mestre Hiruzen. O pequeno macaco vestindo um colete vermelho e uma bandana assentiu e desapareceu. Hiruzen suspirou e olhou pela janela. Embora a vila parecesse calma, ele sabia que as coisas estavam prestes a ficar caóticas. O velho Kaji pensou em algo e se decidiu. Ele se levantou da cadeira e foi para a sala de interrogatório. 6h40, departamento de interrogatório. Mizuki já estava preso em sua cela e por causa dos danos que seu corpo sofreu devido ao selo amaldiçoado de Orochimaru, o homem nem teve energia para resistir. Daishi olhou para o Chunin amarrado e seus olhos se estreitaram levemente. Toda essa confusão acontecendo na mesma noite. Ele deve saber de alguma coisa. E duvido que Mizuki tivesse alguma defesa mental poderosa no cânone. Então isso significa que ele estava preparado para a possibilidade de captura. Mesmo que fosse baixa. Ou foi ideia dele. Eu preciso saber de tudo. Isso também me dará a resposta para essa pergunta. Daishi não disse uma palavra enquanto abria a porta e entrava na sala de interrogatório. Ibiki e Inoishi ficaram do lado de fora e olharam para o genin e o traidor Chunin com expressões estoicas. Naquele momento, eles sentiram Hiruzen chegando e logo Kaji estava perto deles. Nenhum deles falou enquanto olhavam pelo espelho. Dentro da sala, Daishi ficou perto da porta e olhou para o prisioneiro. Ele não tem energia nenhuma. Ele não pode responder minhas perguntas assim, mesmo se quisesse. Daishi caminhou até Mizuki e colocou as mãos no peito do homem. Em um segundo, as palmas de Daishi começaram a brilhar em verde e em instantes Mizuki sentiu o chakra correndo para seu corpo. Daishi estava dando energia a Mizuki, mas também foi cuidadoso ao analisar sua condição. A maioria dos nervos dele está destruída. Ele sofreu danos sérios. Ele está em um estado pior do que ontem à noite, tanto que ele não consegue sentir nenhuma sensação.
Sua condição é quase semelhante à de Junichiro. Agora mesmo Mizuki não consegue sentir essa dor e qualquer estresse em seu corpo pode induzir parada cardíaca. Então é por isso que Ibiki está preso. Agora eu entendo. O prisioneiro sentiu um pouco de energia preenchendo seu corpo e olhou para cima para ver o rosto da pessoa que ele mais odiava no momento. Vendo que o homem tinha energia suficiente para falar, Daishi parou seu jutsu e deu alguns passos para trás. Você, o olhar de Mizuki continha fúria e ódio e todos podiam ver claramente. Você fez isso, comigo. Mizuki falou com veneno em seu tom enquanto olhava para Daishi. Deve haver algo errado com suas memórias. Não fui eu quem usou o jutsu de Orochimaru. Você fez isso sozinho. Daishi respondeu em um tom frio também. Mizuki cerrou os dentes enquanto olhava para o genin. Eu não estou falando sobre isso. Se você não tivesse se tornado amigo daquele maldito demônio, se você não tivesse ajudado, meus planos não teriam falhado. Você fez isso comigo. Você trouxe isso para si mesmo. Daishi estava bravo por dentro porque Mizuki o estava acusando, e ele queria dizer o que realmente estava em sua mente, mas ele segurou sua língua. Eu preciso de respostas. Eu não posso antagonizar muito esse cara. Mizuki olhou para o rosto sem emoção do genin e só conseguiu amaldiçoar sua má sorte. Ele então levou um momento para olhar ao redor da sala. Eles realmente enviaram esse pirralho para ajudar com o interrogatório. Não, não pode ser isso. O que você quer? Mizuki respirou fundo e perguntou ao garoto. Você tem barreiras poderosas em sua mente. Como isso aconteceu? Quem as colocou lá? Daishi perguntou. O Chunin traidor zombou enquanto olhava para o garoto. Você, não pode estar falando sério. Você realmente acha que eu falaria? Você já foi um shinobi leal dessa vila. Não houve nenhum dano sério até agora. Eles mostrariam misericórdia se você cooperasse e desse a informação voluntariamente. Daishi respondeu ao homem. Ibiki e Noishi que estavam do lado de fora franziram a testa. Ele não deveria ter dito isso. Agora Mizuki vai descobrir que ele tem vantagem. Ibiki olhou para os Kaji e viu o rosto estoico de seu líder e decidiu ver como as coisas iriam progredir também. Mizuki estava confusa. Misericórdia. Eu os vi dando sentenças mais duras para pessoas que fizeram muito menos do que eu fiz. Então por que eles? Enquanto pensava sobre isso, Mizuki logo teve uma ideia. Ele riu lentamente enquanto olhava para o garoto. Mesmo através dos sons ásperos, Daishi ouviu o tom de zombaria. Você está mentindo. Algo aconteceu. Não foi. Você quase parece desesperado. Daishi ignorou o olhar odioso de Mizuki e falou. Informação é uma moeda valiosa. Você estava em contato com Orochimaru. A vila quer a cabeça de Orochimaru mais do que a sua. Então eles querem saber a extensão do seu relacionamento com ele. Vendo o silêncio de Mizuki, Daishi continuou. Orochimaru fez isso com você. Ele usou você como um experimento. Você foi manipulado por ele. Você não quer vingança contra ele? Mizuki ficou em silêncio enquanto olhava para o garoto. Depois de alguns segundos, um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Você ainda não respondeu minha pergunta. Algo aconteceu que fez você vir aqui, não foi? Daishi sustentou seu olhar sem demonstrar nenhuma reação à dedução de Mizuki. Você está realmente tentando pescar informações de mim? Orochimaru não atacou a vila, se é isso que você está se perguntando. Mizuki olhou para o genin e não conseguiu dizer se era verdade ou não. Se Orochimaru não está atacando a vila, então o que está acontecendo? Por que esse garoto aqui está tentando obter informações de mim? Preciso saber o que está acontecendo. Você não respondeu minha pergunta, Mizuki. Você não quer vingança contra Orochimaru? Mizuki olhou para baixo e olhou para suas mãos e pés. De que adianta vingança? Eu vou morrer em alguns meses. Ele não pode me salvar. Ele então lentamente virou a cabeça para cima e olhou para Daishi. Mas tenho certeza de que ele virá atrás de todos vocês um dia. Eu vou morrer sabendo que vocês falharam contra ele. Daishi olhou para o homem com leve diversão. Você percebe que um Yamanaka pode passar por essas barreiras com tempo suficiente, certo? Seus segredos não ficarão escondidos por muito tempo. Se for esse o caso, por que você está aqui? Daishi ficou em silêncio por alguns segundos enquanto olhava para o homem, para encontrar uma resposta para uma pergunta que tenho há vários meses. Meses? Do que ele está falando? Ele sabia sobre mim mesmo naquela época. Não, isso não é possível. É? Mizuki ficou intrigado quando ouviu a resposta do genin. O que você? Que pergunta? Você não quer saber, Mizuki. A verdade é que espero não descobrir a resposta hoje. Daishi respondeu com um tom suave e sua resposta intrigou o prisioneiro e as pessoas do lado de fora da sala. Ele veio aqui para encontrar uma resposta, mas espera não obtê-la. Do que ele está falando? Esse era o pensamento geral. Daishi decidiu seguir em frente e olhou para o homem. Na sua condição atual, é verdade. Você vai morrer em alguns meses. Mas e se eu puder te ajudar? Mizuki olhou para o garoto confuso. Do que você tosse, está falando? Ele completou sua frase após respirar fundo várias vezes. Minhas habilidades médicas estão no mesmo nível que minha professora, Lady Tsunade. Posso restaurar as células danificadas em seu corpo e com algum tempo restaurar sua saúde completa. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Especialmente os 3 ninjas mais velhos parados do lado de fora. Hiruzen, Ibiki e Noishi tinham um relatório abrangente sobre a condição de Mizuki depois que o homem foi examinado por um ninja médico. Todos eles pensaram que o dano era muito extenso e não poderia ser revertido, mas ouvir Daishi dizer que poderia ser foi um choque. E Noishi olhou para o garoto surpreso. Para curar esse tipo de dano, ele está dizendo a verdade ou está apenas tentando fazer Mizuki dar informações? Enquanto isso, do lado de fora da sala, Ibiki franziu a testa enquanto olhava para o garoto. Suas táticas são algumas que eu esperaria de um genin normal e um interrogador novato. Não alguém que é elogiado como um gênio. Ele está dando a Mizuki muita informação e influência. Senhor Okage.
Deveríamos. Ibiki falou, mas Hiruzen balançou a cabeça. Daishi não é um idiota. Ele sabe o que está fazendo. Vamos esperar e assistir. A resposta de Hiruzen parou Ibiki e o homem voltou sua atenção para o interrogatório que estava acontecendo. Mesmo que você me curasse. Não importa. O Hokage não vai deixar isso passar. Ele só vai me acorrentar. E quando ele conseguir o que quer, eu serei executado. Mizuki tossiu e lutou para respirar novamente. Ele ofegou por ar várias vezes antes de se acalmar. Talvez eu possa falar bem de você. Faça com que ele mostre clemência. Quem sabe? Ele pode estar disposto a lhe dar uma segunda chance. Esse pirralho está disposto a fazer tudo isso? Por quê? Ele não parecia querer me mostrar nenhuma misericórdia ontem à noite. E ele está certo. Mesmo com minhas barreiras, alguém vai passar por elas com tempo suficiente. Então por que esse garoto? Mizuki olhou para o garoto e logo um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Eu estava certo, no começo. Você realmente está desesperado. Por que você realmente está aqui, Daishi? O Genin manteve a mesma expressão e linguagem corporal relaxada mesmo quando foi chamado. Alguns momentos depois, ele respondeu. Orochimaru não atacou a vila. Isso é verdade. Mas ele atacou meu professor. Ele sequestrou Lady Tsunade e eu quero saber qualquer informação que você tenha para que eu possa salvá-la. Então é isso. Mizuki assentiu e logo começou a rir. Então aqui está você, implorando por minha ajuda. Sim, aqui estou eu, implorando por sua ajuda. Daishi respondeu com sua expressão estoica. A vida de Lady Tsunade é mais importante que sua punição. Então estou aqui para fazer um acordo. Mizuki ficou em silêncio enquanto pensava na situação. Logo o sorriso maligno em seu rosto foi substituído por um rosto sério. Se eu te contar o que sei, qual é a oferta? Conte-nos tudo o que sabe e eu curarei completamente seus ferimentos. Você será restaurado à saúde completa. Mas já que cometeu vários crimes sérios, duvido que o Hokage esteja disposto a simplesmente deixá-lo ir. Posso convencê-lo a selar seu chakra e deixá-lo viver o resto de seus dias em um canto da vila. Você não será um ninja, mas também não apodrecerá em uma prisão. Você viverá uma vida saudável e comum. Considerando tudo o que aconteceu, esse é o melhor acordo que você conseguirá. Daishi falou enquanto olhava para o homem. Mizuki olhou para Genin e ficou quieta por vários momentos. Você realmente acha que o Hokage vai concordar com isso? Você acha que pode convencê-lo? Sim, tenho certeza de que encontrarei um jeito. Daishi respondeu e assentiu com confiança. Como sei que você não está mentindo? Que garantia tenho de que você vai me curar quando conseguir o que quer? Eu não sou você, Mizuki. Sou um homem de palavra. Se você me disser o que eu quero saber agora, eu cumprirei minha parte do acordo. Hiruzen, que estava observando tudo, estreitou os olhos levemente. Daishi está certo. Salvar Tsunade e Shizune é mais importante. Se Mizuki der informações e isso levar ao resgate de Tsunade a tempo, considerarei seguir em frente com a proposta de Daishi. Não importa o quanto isso me desagrade. Inoishi olhou para o Genin e seu olhar suavizou-se levemente. Ele odeia isso, mas para salvar seu sensei ele vai fazer isso. Acho que todos nós temos que fazer concessões em situações como essa. Dentro da pequena cela, Mizuki olhou para o Genin e viu o olhar resoluto de Daishi. Uma vida comum, hein? Mizuki pensou bastante sobre a escolha e logo teve uma resposta. Foda-se. O Chunin traidor riu enquanto olhava para o garoto. Agora que sei o que está em jogo, definitivamente não vou te contar nada. Quero que você sofra. A resposta de Mizuki foi um tanto inesperada para os três ninjas. Eles tinham compilado um perfil do homem e pensaram que o tinham descoberto. Mizuki colocaria sua própria vida à frente de qualquer outra pessoa. Isso era evidente para qualquer um que estudasse seus arquivos. Os três ninjas do lado de fora tinham certeza de que Mizuki aceitaria o acordo e foi por isso que quando o homem recusou a oferta generosa de Daishi, eles ficaram surpresos. Hiruzen olhou para Daishi e ficou tenso. Será que a aposta dele falhou? Será que cometi um erro ao mandá-lo entrar? Capítulo 288. Daishi manteve um rosto estoico enquanto olhava para o prisioneiro sorridente. Ao ver o silêncio de Daishi, o homem se sentiu feliz. Não é a resposta que você esperava, era? Era o melhor negócio que você conseguiria. Então por que você recusou? Daishi perguntou ao homem. O rosto de Mizuki exibia uma expressão furiosa ao ouvir essa pergunta. Uma vida comum? Você está brincando? Comigo? Eu quero o poder. Esta vila estava me segurando. Agora, eles vão pagar. Seu ódio é tão grande que você não consegue deixar de lado seus rancores e escolher a escolha lógica? O contido Chunin olhou para Daishi e sua malícia era clara para todos. Eu odeio esta vila. Mas, agora, eu odeio você ainda mais do que isso. Já que eu já estou morto, não importa mais. Eu vou morrer sabendo que você vai perder seu precioso sensei. Daishi fechou os olhos, respirou fundo e exalou lentamente. Ele olhou para o homem e seu rosto se suavizou. Mizuki, ainda há uma chance de mudar seu destino. Dê-me as informações que preciso e eu te ajudarei. Lá fora, Ibiki franziu a testa e balançou a cabeça. Não vai funcionar. Mizuki não vai mudar de ideia. Isso foi um erro. Ele se virou para o Hokage e falou. Lord Hokage, deixe que eu e Inoishi assumamos. Precisamos passar por suas barreiras e recuperar o máximo de informações o mais rápido possível. Hiruzen ficou em silêncio enquanto olhava pelo espelho de vidro. Só dê a ele mais alguns minutos. Se os esforços dele parecerem infrutíferos, então você pode assumir. Dentro da sala, mesmo morrendo, Mizuki sentiu alegria naquele momento. Observar o Genin que arruinou seus planos, agora implorando por sua ajuda, deixou o Chunin feliz. Olhe para você. Implorando aqui na minha frente. Não importa o que você diga, eu não vou te contar nada. Eu quero que você sofra. Orochimaru vai matar Tsunade.
Eu tenho certeza. Essa será minha vingança contra você. Daishi olhou para o sorriso louco no rosto enfraquecido de Mizuki e suspirou. Parece que encontrei a resposta para minha pergunta. Ele falou consigo mesmo, mas todos ouviram suas palavras. Mizuki franziu a testa enquanto olhava para o garoto. Do que você está falando? Eu não te contei nada. Daishi ignorou Mizuki, olhou ao redor da sala e então assentiu para si mesmo. Esta sala vai servir perfeitamente. Ninguém sabia o que Daishi havia planejado e eles estavam curiosos. O genin voltou sua atenção para Mizuki e depois de alguns momentos de silêncio, ele começou a falar. Quando eu estava treinando com Tsunade-sensei, ela me fez prometer algo. Ela me fez prometer nunca deixar a vida shinobi me consumir, que eu nunca deveria perder para este mundo e comprometer quem eu sou, comprometer meus ideais. Ela viu meu talento e potencial e viu o quanto de bem eu poderia fazer. Mas ela também viu a miséria e o horror que eu poderia trazer ao mundo se eu usasse minhas habilidades da maneira errada. Hiruzen fechou os olhos quando ouviu isso. As similaridades entre Daishi e Orochimaru eram muitas, mas ao mesmo tempo, os dois não poderiam ser mais diferentes em quem eles são e o velho Kaji sabia disso. O tom de Daishi assumiu um tom frio enquanto ele olhava para o homem amarrado. Eu prometi a ela que essa vida não me mudaria, que eu não me tornaria um monstro. Hiruzen, Ibiki e Inoishi tiveram um mau pressentimento quando ouviram Daishi falar. Mizuki olhou para o garoto em confusão e então zombou. Se você acha que pode me assustar, então você está enganado. Não importa o que você faça. Não importa o que você diga. Eu não vou te contar nada. Daishi riu e seu tom enviou sinais de perigo a todos. Até Mizuki olhou para o garoto cautelosamente. Daishi olhou para Mizuki com um pequeno sorriso que causou arrepios na espinha do homem. Você sabe que é engraçado. A pessoa que interroguei alguns meses atrás disse algo parecido. Veja, durante aquele interrogatório, ele também foi teimoso. Eu dei uma escolha àquele homem e obtive as informações necessárias. Mas sabe, isso não foi pessoal. Eu estava apenas fazendo o que tinha que fazer para completar a missão. Então, naquele momento, uma questão surgiu na minha frente. Para salvar alguém com quem me importo, eu faria qualquer coisa. Eu quebraria minha promessa ao meu professor e comprometeria meus ideais? Mizuki ficou em silêncio enquanto olhava para o genin. Eu tenho ponderado essa questão por meses. Eu queria saber a resposta, mas ao mesmo tempo eu estava com medo da resposta. E eu estava certo em ter medo. O rosto de Daishi estava desprovido de qualquer sentimento enquanto olhava para o homem. O genin no momento não sentia nenhuma emoção, e isso transparecia em seus olhos. Mizuki, eu estava implorando a você, mas não era para me ajudar a salvar a vida de Tsunade. Eu estava implorando para você me ajudar a salvar a sua. Ibiki, que estava do lado de fora da cela, finalmente entendeu por que a criança deu informações a Mizuki tão livremente. Esse garoto, ele queria saber o que Mizuki faria. Mizuki olhou para o genin e o medo começou a crescer em seu coração. Seu corpo tremeu por um momento e o terror era visível em seu rosto. Daishi suspirou e balançou a cabeça. Eu estava tentando ser gentil, mas já que você me ajudou a encontrar uma resposta para minha pergunta, faremos isso de uma maneira diferente. Para salvar a vida da minha sensei, vou quebrar minha promessa a ela. O genin imediatamente se virou e chegou perto do espelho unidirecional na sala. Ele sentiu a presença do Kaji e virou a cabeça na direção do homem. Era como se Daishi estivesse olhando para Hiruzen através do vidro. Lord Okaji, vou encontrar Tsunade-sensei e Shizune não importa o que aconteça. Eu fiz minha escolha. Hiruzen ouviu o tom em que o garoto falou e sabia que não importava o que ele decidisse, Daishi faria o que tivesse que fazer. O genin na sala de interrogatório respirou fundo e se manteve firme. Lord Okaji, solicitando permissão para ter domínio irrestrito total sobre o prisioneiro. Vou obter as respostas que precisamos em menos de 2 horas. Bata no vidro 2 vezes se concordar com meu pedido. Ibiki e Inoishi ficaram em silêncio enquanto se viravam para o Kaji. Hiruzen olhou para o garoto e então seus olhos foram para Mizuki. O tempo é essencial. Preciso tomar uma decisão. Inoishi, se usarmos todos os métodos à nossa disposição, quanto tempo levaria para você passar pelas defesas mentais de Mizuki? Hiruzen perguntou ao leitor de mentes Jonin. Se trabalharmos 24 horas por dia usando forças adicionais, então cerca de meio-dia. Talvez um pouco mais. Inoishi respondeu sabendo que essa não era a resposta que o Okaji esperava. Se não fosse alguém do clã que colocou essas barreiras, eu poderia quebrá-las muito mais cedo. Mas Ko conhece todas as nossas técnicas e os métodos que usamos para quebrar uma barreira. Que situação problemática. Agora estou começando a soar como Shikaku. Ainda pode ser tarde demais até lá. Cada segundo conta. Hiruzen balançou a cabeça. Talvez a equipe de Kakashi pudesse reunir algumas informações e encontrá-la, mas Orochimaru não é alguém descuidado. E as informações que tenho sobre ele, terei que entregá-las à equipe de análise e fazê-los analisá-las. Mas ainda assim, tudo isso levará tempo. Se Mizuki tiver alguma informação vital adicional que possa nos ajudar, então não pode esperar. Depois de pensar bem, Hiruzen suspirou e fechou os olhos. Tsunade, por favor, me perdoe por fazer isso. Seus olhos foram para Daishi e o Kaji tomou sua decisão. Ele levantou a mão. Toque, toque, e bateu no vidro 2 vezes. Inoishi ficou surpreso. Ele não sabia do interrogatório que aconteceu entre Daishi e Junichiro, então ele ficou chocado que o Okaji daria tal controle de um prisioneiro para um genin. Senhor Okaji, você tem certeza disso? O chefe do clã Yamanaka perguntou. Se Daishi diz que pode obter as respostas rapidamente, então tenho que confiar nele. Mas, Inoishi, vamos esperar para ver o que ele faz. Ibiki falou e os protestos de Inoishi morreram em sua garganta. Dentro da cela, Daishi ouviu as 2 batidas e assentiu. Ele criou um clone de sombra e olhou para ele. Vá pegar para mim. O clone assentiu e saiu rapidamente da sala. O verdadeiro Daishi se virou e olhou para o prisioneiro que estava cauteloso e nervoso. Daishi caminhou até o homem e colocou as mãos no peito de Mizuki.
A habilidade manipulação de saúde está ativada. A habilidade transmutação de chakra é ativada. Um poderoso brilho de chakra verde se formou entre as palmas de Daishi. Mizuki sentiu vitalidade e forte chakra correndo para seu corpo. No começo ele sentiu dor, mas depois ela desapareceu e o Chunin de cabelos prateados sentiu energia pura correndo por suas veias. Ele sentiu seus músculos se fortalecerem e o chakra subindo. Seu corpo começou a ganhar volume e a pele que era enrugada e tinha uma cor marrom escura começou a recuperar seu brilho original. Levou quase meia hora, mas Daishi conseguiu curar Mizuki completamente e restaurar sua força. Os ninjas lá fora ficaram espantados com as habilidades médicas de Daishi. Trazer alguém de volta à saúde plena a partir de tal estado. Incrível! Inoishi murmurou enquanto olhava para o garoto. Ele certamente não estava exagerando suas habilidades médicas. Ibiki concordou. Lord Okage, talvez agora eu possa. Não. Hiruzen sabia o que Ibiki queria perguntar. Essa é a escolha de Daishi. Quero ver o que ele faz. Para Daishi, as duas habilidades aumentaram de nível várias vezes depois de curar alguém no estado de Mizuki. A habilidade manipulação de saúde subiu de nível X3. A habilidade transmutação de chakra subiu de nível X5. Mesmo com sua força restaurada ao seu pico, Mizuki ainda estava completamente contido. Ele olhou para o garoto em confusão. Mesmo sabendo que eu não vou lhe contar nada, ele me curou. Ele realmente acha que eu estou blefando. Suas habilidades médicas são certamente impressionantes. Mas não importa se você curou meus ferimentos. Não vou lhe contar nada. Mizuki falou em um tom condescendente enquanto olhava para o garoto. Eu não te curei acreditando que você responderia de bom grado às minhas perguntas. Não, eu te curei porque não quero que você morra muito rápido. Daishi respondeu e foi abrir a porta. Mizuki ficou perplexo com essas palavras. O que ele vai fazer? Não importa o que ele faça, eu não vou desistir. Ele arruinou meus objetivos e destruiu meu futuro. Não posso deixá-lo vencer. Mizuki lutou na cadeira, mas foi inútil. Daishi abriu a porta e seu clone estava esperando do lado de fora com um pergaminho. O genin fechou a porta depois que o clone entrou na sala e não disse nada aos olhos curiosos que estavam nele. Você ouviu a história do general Akihiro da Terra da Água? Daishi perguntou a Mizuki. O Chunin ficou em silêncio enquanto olhava para o garoto. Daishi sorriu para o silêncio e andou até perto de Mizuki. Ele se encostou na parede enquanto seu clone de sombra estava no meio da sala. O clone colocou o pergaminho no chão e deu a ele um pouco de chakra. Em uma nuvem de fumaça, vários itens apareceram, incluindo várias pequenas tábuas de madeira. O clone das sombras passou por vários selos e colocou as mãos no chão. Imediatamente, o chão abaixo deles começou a se mover e mudou de forma de acordo com a vontade de Daishi. Pelo seu silêncio, presumo que você não sabe de quem estou falando. Não é surpresa. Duvido que alguém de fora da família Daimyo da Terra da Água saiba sobre ele hoje em dia. O verdadeiro Daishi falou enquanto a atenção de todos estava no clone. Começou a criar uma engenhoca com terra e tábuas de madeira. O que você está fazendo? O que é isso? Mizuki perguntou ao verdadeiro Daishi. Você vai experimentar o que é isso em breve. Mas se você quer saber o que é, bem, isso é algo que um Daimyo na Terra da Água inventou alguns séculos atrás. O quê? Mizuki estava confuso e ele não era o único. Senhor Okage, você sabe o que é isso? Inoishi perguntou ao Kage, já que ele também não sabia do que Daishi estava falando. Não, eu não sei o que ele está construindo. Hiruzen respondeu com o coração ansioso. Ele também tentou se lembrar de qualquer menção ao nome Akihiro conectado à Terra da Água. General Akihiro. Quem é ele e o que ele tem a ver com isso? Seja lá o que for, acho que Mizuki não vai gostar. Ibiki olhou para o rosto de Daishi e não viu nenhuma emoção. Mas isso por si só era um sinal. Aquele garoto está seriamente puto agora. Enquanto o clone das sombras trabalhava, construindo meticulosamente a engenhoca, o verdadeiro Daishi olhou para o teto e pensou sobre a previsibilidade da condição humana. Parece que nem eu sou imune a isso. A condição humana. A maioria das pessoas no mundo cresce com regras autoimpostas em seus corações. Sem trapaça, sem assassinato, sem roubo, sem tortura. Coisas assim. Mas todos nós temos algo que nos faria quebrar nossas próprias regras e as regras que a sociedade nos impôs. Para muitos é a família, para outros é dinheiro e fama ou seus próprios interesses. Para a maioria dos shinobi, é proteger nosso lar. Mas para pessoas como você e Orochimaru é poder. O poder de ficar acima dos outros. E quando você quer muito esse algo ou protegê-lo, você estaria disposto a quebrar as regras que impôs a si mesmo. Daishi olhou para baixo da única lâmpada na sala e fixou um olhar arrepiante em Mizuki. Eu me importo muito com meus professores. Então, para salvar suas vidas, vou quebrar as regras que impus a mim mesmo. Vou cavar fundo e vou desencadear horrores em você como você nunca experimentou. A intenção assassina surgiu de Daishi enquanto ele olhava para o Chunin assustado. Mizuki, este é seu último dia na Terra. Mas antes que eu te mande para o outro lado. Daishi chegou perto do Chunin petrificado e bateu em sua testa com seu localizador de índice. Eu vou aprender tudo o que preciso, daquele seu pequeno cérebro. Está pronto. A voz do clone das sombras atraiu a atenção de Daishi e Mizuki. Ela se dissipou e Daishi voltou sua atenção para seu prisioneiro. Vamos começar. Capítulo 289. O Okage e os dois interrogadores ficaram surpresos com a engenhoca de madeira que Daishi construiu no meio da sala de interrogatório. Era semelhante a uma cadeira, mas havia vários mecanismos adicionais a ela. Daishi andou até Mizuki enquanto fazia alguns selos de mão e colocou sua palma direita na parte de trás da cabeça do homem. Mizuki estremeceu quando sentiu Daishi usar seu jutsu nele. Você não será capaz de controlar a função motora dos seus membros de agora em diante.
O genin falou enquanto olhava para o homem que se sacudia. Ele soltou as amarras e segurou Mizuki. Ele guiou o Chunin que se debatia e o levou para a cadeira especial que ele fez. Daishi se certificou de prender a cabeça, os braços e as pernas do Chunin na cadeira e se certificou de que não haveria movimento de Mizuki. Depois de prendê-lo firmemente na cadeira, Daishi deu um passo para trás. A cadeira tinha uma bacia presa ao topo, juntamente com 2 braços adicionais posicionados verticalmente. Então foi isso que o ministro sentiu naquele dia. A necessidade de fazer o que for preciso por um ente querido. Daishi parecia sem emoção enquanto olhava para o Chunin preso. Isso é muito importante. Preciso saber o que ele sabe. Não vou parar agora. O genin fez um selo de mão e o som de água pôde ser ouvido acima da cadeira. Alguns segundos depois, uma gota de água fria atingiu Mizuki bem no meio da testa. A cadeira tinha selos especiais que Daishi criou com funções fixas. Mizuki ficou confusa com os métodos de Daishi. O que é isso? Esta é uma invenção que um daimyo da Terra das Águas criou para punir seu general assassino há cerca de 2 séculos. O Chunin olhou para Daishi em silêncio por alguns momentos antes de cair na gargalhada. Ha. Sério? Você realmente? Pingar. Mizuki foi interrompido por outra gota d'água na testa, mas ele a ignorou depois de um segundo e continuou. Você realmente acha que uma gota d'água pode me fazer pingar? Mizuki parou por um momento e então ignorou e continuou novamente. Isso não é assustador, no máximo é irritante. E aqui estava eu sentindo medo de você. Pingar. Sentindo a gota fria de água escorrer lentamente pelo seu rosto, Mizuki apenas tentou ignorá-la. Ele acha que pode me fazer falar com um balde de água. Esse garoto é um idiota? Daishi pegou a pequena cadeira no canto da sala e sentou-se em frente ao prisioneiro. Veja, Mizuki, durante minhas viagens com Lady Tsunade, eu tentava encontrar livros raros sobre a história e a cultura do mundo. Entre eles, encontrei um diário muito interessante. Foi escrito pelo ministro que serviu sob um daimyo na Terra da Água há 2 séculos. Aquele diário contava uma história interessante. O Chunin e as pessoas do lado de fora da sala ficaram curiosos. Do que você está falando? Você está aqui para me interrogar ou contar uma história e me fazer dormir? Mizuki estava arrogante pensando que tinha vencido Daishi e então tentou ser o mais condescendente possível. O genin apenas sorriu enquanto olhava para o rosto do prisioneiro. Sim, estou aqui para lhe contar uma história. Mas eu prometo, você não estará dormindo. A maneira como Daishi disse a última parte deixou Mizuki um tanto cauteloso. Durante todo o tempo, sua testa foi atingida por gotas de água fria em intervalos irregulares. Daishi sentou-se em sua cadeira parecendo relaxado enquanto olhava para Mizuki. Cerca de 200 anos atrás, havia um daimyo que governava a Terra da Água chamado Yushin Denjiro. Ele tinha um general poderoso sob seu comando chamado Akihiro. O daimyo era um homem brilhante e astuto. E o general Akihiro? Bem, se o diário for confiável, então ele era o Tobirama Senju daquela época. Pelo menos quando se trata de poder de chakra e ninjutsu de água. Hiruzen e Biki Inoishi ficaram surpresos ao ouvir isso. Foi especialmente chocante para o velho Okage, já que ele sabe o quão poderoso seu professor é. Alguém tão forte quanto o Lorde II, mesmo que tenha sido em um período de tempo muito antigo, ainda é difícil de acreditar. Está escrito que o general Akihiro podia manipular a água a tal ponto que se ele estivesse perto de um pequeno corpo de água, ele era considerado invencível. Não importa quantos inimigos ele enfrentasse, ele não seria derrotado. O mais poderoso usuário de jutsu de estilo de água daquela época. Mizuki ficou confuso quando ouviu Daishi falar. O que? Um morto. Mizuki ficou levemente irritada, mas não sentiu mais nada. O que um general morto tem a ver com isso? Porque vocês dois são parecidos. Não em termos de poder, mas em comportamento. Mizuki ficou em silêncio enquanto olhava para o genin e Daishi continuou. Com o poder do general e as estratégias astutas do daimyo, eles esmagaram toda a oposição e tomaram muitos territórios próximos e os governaram. Depois que o daimyo teve terras e poder suficientes, ele começou a se concentrar em aproveitar sua vida. Ele se casou com o amor de sua vida, mas a tragédia aconteceu. Ela morreu no parto. O daimyo teve um filho, Yuji Denjiro, um filho que ele amava muito. Quando Yuji era adolescente, ele se apaixonou por uma garota muito bonita. O daimyo aprovou o relacionamento e concordou que assim que completassem 19 anos, eles se casariam. Todos estavam felizes. Ou pelo menos era o que parecia. Veja, o general Akihiro estava secretamente apaixonado pela garota e odiava o fato de que ela seria de outra pessoa. Ninguém sabia que ele era loucamente obcecado por ela. Daishi parou e fixou Mizuki com um olhar frio. Você consegue adivinhar o que aconteceu depois? Mizuki bufou e deu uma resposta indiferente. Ele a matou? Daishi suspirou ao ouvir essa resposta. Sim. Veja, eu disse a você, vocês dois eram parecidos. Qualquer outra pessoa poderia ter dito que o general sequestraria a mulher ou mataria o filho do daimyo. Mas você acertou na primeira tentativa. Ele a matou. O Chunin de cabelos prateados zombou enquanto olhava para o genin. Se ele tivesse o tipo de poder que você disse que ele tinha, então não haveria problema para ele fazer o que quisesse. Poder é o que importa neste mundo. Nada mais importa. Sim, você e aquele general morto são muito parecidos. Aquela garota morreu e mesmo que o general tenha feito isso em segredo, o filho do daimyo descobriu e o confrontou. Com raiva, o general matou o garoto também. Depois disso, ele sabia que teria que matar o daimyo também, já que Akihiro sabia o quanto o daimyo amava seu único filho. Então ele lançou um golpe. Mas infelizmente o astuto daimyo já havia tomado precauções contra ele. Ele gastou uma boa parte de sua riqueza e fortuna e contratou um pequeno exército de vários clãs para confrontar o general. Depois de muitos sacrifícios, o general foi derrotado e aprisionado. Mizuki soltou um bocejo intencional enquanto olhava para o genin. Essa é uma ótima história e tudo. Mas o que tudo isso tem a ver conosco?
Daishi ficou em silêncio enquanto olhava para o homem, mas o silêncio foi quebrado alguns momentos depois pelo som de uma gota d'água batendo na testa de Mizuki. Daishi sorriu para a expressão irritada de Mizuki. Ódio é uma emoção poderosa. Quando alguém que você ama é tirado de você, até a pessoa mais gentil pode tomar as ações mais cruéis, como aquele daimyo da água. Ele queria vingança por seu filho, mas queria que o general sofresse uma dor inimaginável. Então o daimyo tentou inventar diferentes métodos de tortura, mas nada funcionou. Não para sua satisfação, de qualquer forma. Nos padrões de hoje, o general teria sido um ninja de alto nível Kage, afinal. Ele era forte tanto em mente quanto em corpo. E o daimyo não queria apenas quebrar o corpo do general, mas queria quebrar a mente do homem também. Ele queria usar a maior força do homem contra ele. O daimyo queria usar a água para torturar o general traidor. Fora da sala, Ibiki e Inoishi se entreolharam, pois tinham uma má premonição em seus corações. Hiruzen ficou parado e olhou para dentro com uma expressão estoica enquanto ouvia cada palavra que Daishi falava. Daishi levantou-se lentamente de sua pequena cadeira e caminhou até Mizuki. Logo um dia, ele viu uma cobra deitada sob uma árvore em seu jardim. A água das folhas atingiu seu corpo em momentos aleatórios e o daimyo pôde ver que a cobra estava irritada. Enquanto ele continuava observando, viu a cobra mordendo seu próprio corpo e o daimyo ficou confuso. Ele pediu a um médico no palácio para pegar a cobra e examiná-la. Ele queria saber por que a cobra não simplesmente rastejou para longe. Mizuki e os outros ficaram em silêncio enquanto ouviam o conto de Daishi. O genin circulou Mizuki e assentiu para si mesmo enquanto via os selos na máquina de madeira funcionando como deveriam. Após examinar a cobra, o médico descobriu a razão. Uma grande parte do seu corpo estava paralisada e ela só conseguia mover uma pequena parte perto da cabeça. Mas o que o daimyo queria saber mais era porque a cobra era tão agressiva a ponto de machucar seu próprio corpo. Então, após vários testes, o daimyo encontrou um novo método de tortura. O método de gotejamento de água. Mizuki não conseguiu evitar uma pequena risada. Mesmo com o rosto pingando água, ele sorriu. Você está brincando comigo? Você realmente acha que algumas gotas de água no meu rosto são tortura? Haha, não tem como algo assim funcionar. Daishi sentou-se na frente de Mizuki e sorriu. Um sorriso que apagou o sorriso no rosto do Chunin. Isso é porque você não conhece os efeitos desse método. Aquele general, apesar de sua natureza cruel, ele era forte e um guerreiro poderoso. Mas com esse método o daimyo o quebrou em apenas 4 dias. Veja, o daimyo descobriu que se água fria fosse pingada lentamente no couro cabeludo, testa ou rosto por um período prolongado de tempo, isso causaria medo e deterioração mental no sujeito. O padrão da gota é frequentemente irregular e a sensação de frio é chocante. Isso causa ansiedade lentamente, pois a pessoa tenta antecipar a próxima gota. Ibiki e Inoishi ficaram surpresos ao ouvir tal método de interrogatório. Você já ouviu falar de tal método, Ibiki? Não usando gotas de água. Existem maneiras de infligir dano à psique, mas nunca ouvi falar de tal método antes. Então também estou cético. Não sei quão eficaz isso vai ser. Perto dali, Hiruzen estreitou os olhos enquanto olhava para o garoto. Um shinobi é mais resiliente do que um humano normal. Então, infligir tal dano psicológico em tão pouco tempo usando um método tão simples. Isso pode realmente ser feito? Mas ainda assim, mesmo que seja possível, pode levar horas para que isso faça efeito. A menos que Daishi tenha algo mais planejado. Assim que o Hokage teve esse pensamento, Daishi pegou 3 pequenas seringas do pergaminho. Mizuki estava tenso enquanto olhava para elas e encarou o genin com todo o ódio que conseguiu reunir. Daishi olhou para Mizuki com um olhar frio e sem emoção e falou. Esse método, embora eficaz, era um pouco lento demais para o meu gosto. Então eu o aperfeiçoei com a ajuda destes. Um desses frascos enfraquecerá seus nervos ópticos e você ficará cego. O outro deixará seus nervos muito mais sensíveis do que o normal. O terceiro aumentará sua atividade cerebral. Daishi injetou conteúdo e logo os olhos de Mizuki perderam a visão. Não consigo ver. Droga, não consigo ver. O que você fez comigo, seu bastardo? Eu te disse. Essa é minha própria versão desse método. Estarei de volta em 1 hora quando você estiver com vontade de conversar. Daishi saiu da sala depois de falar essas palavras. Ele ignorou os gritos e xingamentos que vinham até ele. Hiruzen olhou para Daishi com uma expressão complicada. Este método depende do estresse psicológico causado pela privação sensorial e da repetição incessante de um estímulo pequeno e aparentemente inofensivo. Com o tempo, isso pode levar a um sofrimento mental intenso e até mesmo à loucura. Eu nunca esperaria algo assim de Daishi. Quanto tempo levará para esse método funcionar? Ibiki perguntou olhando para o garoto. O método original levaria dias, mas meu método dará resultados em 1 hora. Daishi respondeu ao homem. O que há de diferente? Foi Inoishi quem fez essa pergunta. Eu hipotetizei várias maneiras de intensificar a experiência. Alternar a temperatura da água poderia aumentar a entrada sensorial e tornar a experiência mais desorientadora e angustiante para a vítima. Usar água fria poderia causar desconforto e potencialmente levar à alucinação de hipotermia ao longo do tempo, tornando a vítima mais suscetível aos efeitos psicológicos da tortura. Os olhos de Hiruzen se arregalaram ligeiramente enquanto ele olhava para o garoto. Por outro lado, água quente pode causar queimaduras leves ou sensibilidade aumentada da pele, tornando cada gota mais perceptível e desconfortável. Alternar entre água quente e fria também pode atrapalhar a capacidade da vítima de se aclimatar à sensação. Os humanos podem se acostumar um pouco a estímulos imutáveis ao longo do tempo, mas se o estímulo estiver mudando constantemente, é muito mais difícil ignorar ou se adaptar. Os 3 adultos ficaram chocados quando ouviram isso. Ibiki se virou para olhar para Mizuki, que já estava começando a mostrar os efeitos desse método. Seria como se ele estivesse sendo congelado em 1 segundo e queimado vivo no segundo seguinte. Que método aterrorizante!
Quanto tempo levaria até que Mizuki estivesse disposta a responder perguntas? O Hokage perguntou em um tom anormalmente sério. Daishi olhou para o Hokage e suspirou. Ele sabia que o Hokage seria cauteloso quando se tratasse dele de agora em diante com essa façanha. Independentemente disso, ele respondeu. Meu frasco aumentou a sensibilidade em seu corpo em várias vezes. Nos primeiros 5 minutos, Mizuki tentaria suprimir os efeitos tentando meditar e centrar sua mente para entorpecer as sensações. Mas em 10 minutos ele começaria a se sentir irritado e lutaria para manter sua meditação. Em 20 minutos, a frustração começará a surgir. Então, a ansiedade. Sua força mental será levada ao limite. E o que acontece depois de 1 hora? Hiruzen perguntou à criança em tom baixo. Daishi ficou em silêncio por alguns momentos e então respondeu. Uma crescente sensação de desespero. Seus pensamentos se tornariam caóticos. Sua mente começaria a vagar, imaginando os piores cenários e resultados. Ele teria alucinações. Seu senso de realidade começaria a se distorcer. Ele então começaria a experimentar uma profunda sensação de isolamento e solidão. Ele começaria a perder a noção do tempo. Cada momento pareceria uma eternidade. Seu senso de identidade começaria a se dissolver, poucos minutos além de 1 hora. Seu estado mental se deterioraria ainda mais. Ele começaria a experimentar estresse extremo, paranoia e delírios. Ele pode até perder seu senso de identidade. O silêncio que se seguiu à resposta de Daishi foi ensurdecedor. Os ninjas olharam para Daishi e tentaram esconder o que estavam pensando, mas o genin sabia que surpresa e talvez até mesmo um leve medo estavam entre as emoções. Por quê? Por que você inventaria algo assim a menos que não tivesse a intenção de usá-lo? Hiruzen perguntou de repente a Daishi. Seu rosto estava desprovido de expressão enquanto olhava para o garoto. Daishi olhou para baixo ao ouvir a pergunta. Eu originalmente criei isso para óbito, caso ele viesse atrás de Hel, mas agora... O genin olhou para o Hokage e seu rosto suavizou. Eu realmente esperava que esse dia nunca chegasse. Eu nunca quis usar esse método em ninguém. Mas eu não sou alguém que estará despreparado quando se trata de um inimigo implacável. Hiruzen suspirou ao ouvir isso. Fizemos coisas muito piores aos nossos inimigos durante as guerras. O Hokage olhou para o garoto e teve que se lembrar de que Daishi não era uma criança comum. Essa é a natureza de um shinobi. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Você quer que questionemos Mizuki ou... Daishi balançou a cabeça negativamente para a pergunta do Hokage. Não, volto em 1 hora. Tenho uma ideia de como conseguir algumas respostas definitivas dele quando ele estiver pronto. Capítulo 290. 21 de março, 7h40. Hiruzen suspirou internamente enquanto observava o genin. Ele então olhou para Mizuki dentro da sala de interrogatório que estava lentamente começando a lutar contra suas restrições. Ele sobreviverá. Depois disso, Daishi ficou quieto por alguns momentos antes de responder. Se ele for submetido à estimulação atual por cerca de 1 hora e meia ou mais, sua mente irá embora e nenhum tratamento será capaz de curá-lo. Para todos os efeitos, ele não seria nada mais do que um cadáver ambulante. Hiruzen manteve sua atenção em Mizuki e não demonstrou nenhuma reação ao ouvir a resposta de Daishi. Mas, se parar em apenas 1 hora ou algo assim, ele ainda poderá ser salvo. Com a resposta de Daishi, Hiruzen se virou para olhar o garoto e assentiu. O que você vai fazer agora? Ele perguntou ao genin. Vou para casa por um tempo. Tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo. Preciso clarear minha mente. Nesse momento Gema apareceu e fez uma pequena reverência ao Kage. Eles estão esperando por você no escritório, senhor. Hiruzen assentiu. Ele olhou para Daishi e depois de alguns momentos de silêncio falou. Faça o que você acha que é necessário. Mas você não deve esquecer as palavras de Tsunade. Daishi assentiu e logo Hiruzen e Daishi seguiram caminhos separados enquanto Ibiki e Inoishi observavam as mudanças nos padrões de comportamento de Mizuki. Hiruzen rapidamente foi até seu escritório e logo pôde sentir a presença de seus 3 antigos companheiros de equipe esperando lá dentro. Ele olhou para os 2 guardas e assentiu. Não deixem ninguém entrar até eu terminar esta reunião. Sim, senhor. Os 2 chunins posicionados ficaram eretos e responderam. Hiruzen entrou na sala e viu o olhar curioso dos 3. Parece que eles ainda não sabem. Por que você nos chamou tão de repente de Hiruzen? O que aconteceu? Omura perguntou ao homem. E por que a vila ainda está em estado de emergência de nível 1? Pensei que os prisioneiros fugitivos tivessem sido recapturados. Koharu também falou. Danzo apenas olhou para Hiruzen com um olhar estoico e ficou em silêncio. Algo sério deve ter acontecido para ele ter me pedido para vir. Isso tem algo a ver com os agentes raiz que foram pegos. Os olhos de Hiruzen percorreram os rostos de seus 3 companheiros de equipe e ele logo se sentou. Há pouco mais de 1 hora, recebi informações confiáveis de que Orochimaru havia atacado Tsunade e Shizune. A notícia foi como uma tempestade para os outros 3. Até alguém como Danzo ficou surpreso com essa informação. O quê? Hiruzen, você tem certeza disso? Omura não conseguiu deixar de perguntar. Sim, a informação é confiável. E enviei uma equipe para investigá-la. O Kage respondeu. Isso não é bom, Hiruzen. Tsunade pode não ser uma shinobi ativa, mas ela é um impedimento contra outras nações. Se eles perceberem que ela está desaparecida, ou até mesmo morta, isso criará caos. Koharu falou com um leve medo em seu tom. Orochimaru os matou? Foi Danzo quem fez essa pergunta e Hiruzen ficou em silêncio. Poucos momentos depois ele respondeu. A verdade é que eu não sei. O bichinho de estimação de Tsunade veio aqui esta manhã com uma mensagem de Shizune dizendo que eles foram emboscados ontem à noite perto da fronteira. Se eles foram mortos ou se Orochimaru os levou. Eu não tenho certeza, mas espero que seja o último.
Dessa forma, ainda há uma chance de salvá-los. A tristeza e o cansaço em sua voz não passaram despercebidos por seus amigos. Por que Orochimaru faria algo assim agora? Ele a ignorou e nunca lhe causou problemas todos esses anos. Então por que agora? Omura sabia que Orochimaru não os antagonizaria sem uma razão. Ele não conseguia entender os motivos do homem. Se ele os levou, então pode haver algumas razões. Ele precisa da ajuda dela para alguma coisa, ou está planejando usá-la de alguma forma. De qualquer forma, não é bom. Hiruzen respondeu. Danzo pensou sobre os movimentos incomuns que Orochimaru exibiu durante os últimos meses e também ficou preocupado. Apesar de seu descontentamento com Tsunade, ele sabia que ela era uma parte importante da vila. O que ele está pensando? Eu nem ouvi nenhum sinal de um ataque planejado contra ela. Se ele está evitando até mesmo a mim, então isso não é bom. Hiruzen, isso não é pouca coisa. Precisamos mobilizar as forças e proteger a fronteira. Essa informação não pode vazar. Koharu falou e o velho Kaji concordou com ela. Estou ciente disso e tomei as medidas necessárias. O que você precisa de mim, Hiruzen? Danzo falou de repente. Você não teria me chamado aqui de outra forma. Hiruzen franziu a testa enquanto olhava para o homem que ele uma vez pensou ser seu companheiro mais próximo. Danzo, eu sei que você tem estado em contato com ele mesmo depois que ele deixou a vila. Hiruzen, eu não. Danzo, não desperdice meu tempo e teste minha paciência. Agora minha preocupação é Tsunade e sua aluna. Então, eu quero todas as informações que você tem sobre Orochimaru, seus associados, seus esconderijos e sua rede. Tudo. Danzo olhou para o homem e viu o brilho frio nos olhos de Hiruzen, e isso o deixou nervoso por dentro. O velho Kaji olhou para Danzo com os olhos semicerrados. Sua mente ainda estava em Daishi e no que aconteceu há alguns minutos. Ele estava disposto a ir tão longe e quebrar seus ideais e promessas a Tsunade. Alguns podem dizer que ele estava pegando o caminho mais fácil, mas eu vi isso no final. Ele realmente se odiava por escolher seguir esse caminho, mas ele está disposto a fazer isso de qualquer maneira para salvá-la. Se um Kaji como eu não tem nem força para deixar de lado meus sentimentos pessoais, então é hora de eu renunciar à minha posição. Danzo, a voz fria e endurecida no tom de Hiruzen e a intenção perigosa em torno do homem deixaram o velho falcão de guerra nervoso. Hiruzen, Omura não sabia o que estava acontecendo entre os dois, mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, os olhos de Hiruzen o pararam. O velho Kaji olhou para Koharu e Omura e então voltou sua atenção para Danzo. O velho Kaji se inclinou para frente e apertou as mãos enquanto olhava para o homem de um olho. Eu percebo que em todos esses anos, eu realmente não fui claro para você, Danzo. Nunca realmente disse essas palavras em voz alta. Então aqui está para que não haja mal-entendidos entre nós. Você nunca se tornará o Kaji desta vila. Nunca. Eu já coloquei contingências em prática para quando eu morrer. Você nunca tomará este assento, mesmo depois que eu estiver morto. Então sua única escolha é seguir obedientemente as ordens dadas ou então eu o executarei por traição. Danzo ficou em silêncio e só conseguiu olhar solenemente para o Okaji. Koharu olhou para os dois e não conseguia acreditar que havia tamanha animosidade entre eles. Hiruzen, isso está indo longe demais. Danzo serviu a vila. Hiruzen assentiu enquanto olhava para a velha. Ele tem. Não estou negando isso. Mas ele também operou além de sua autoridade várias vezes e até cruzou os limites algumas vezes. Não permitirei mais isso. Não posso ter um elemento desonesto nesta vila com suas próprias agendas. Não mais. Hiruzen olhou para Danzo e cruzou os braços. O que você diz, Danzo? Você quer resistir ou quer obedecer? Danzo fechou seu único olho e suspirou. Ele então olhou para o homem e assentiu. Eu obedecerei suas ordens. Lord Okaji, você terá tudo o que eu tenho sobre Orochimaru em 1 hora. Hiruzen olhou para o homem e assentiu lentamente. Os 4 discutiram a medida a ser tomada e logo foram dispensados. Hiruzen olhou para a figura de Danzo e lembrou-se da informação que seu Anbu lhe havia enviado. Está na hora de usar isso. Clã Nara, casa de Shikaku. O comandante Jonin estava em seu quintal alimentando um pequeno servo que entrou. Ele logo ouviu passos lentos e virou a cabeça para ver Shikamaru olhando para ele, ainda sonolento. Bom dia, Shikamaru. Teve uma boa noite de sono? Ele perguntou com um pequeno sorriso. Depois de ouvir sobre tudo o que aconteceu ontem, ele estava orgulhoso de seu filho por defender seus amigos. Na verdade, não. Ele olhou para o veado e caminhou muito lentamente em sua direção. De onde ele veio? Deve ter se afastado do rebanho. Shikamaru pegou um punhado de grama de seu pai e lentamente alimentou a pequena criatura. Você tem algum plano ou vai ficar aqui e dormir o dia todo? Shikaku perguntou ao filho. Eu estava pensando, dormindo. Não tenho nada melhor para fazer. E depois de me tornar um genin, tenho certeza de que meu tempo livre será bem menor. O comandante Jonin apenas assentiu enquanto ouvia seu filho. Após alguns momentos de silêncio, Shikaku falou. Você está satisfeito com as respostas que obteve? Shikamaru sabia sobre o que seu pai estava perguntando. As 9 caudas. Quando vi Naruto pela primeira vez na academia, nunca imaginei que havia mais nele. Que havia uma história dessas. Na maioria das vezes. Shikamaru respondeu com um leve bocejo. Principalmente? O homem mais velho ergueu uma sobrancelha enquanto olhava para o garoto. Shikamaru, vendo o olhar do pai, esclareceu. Ainda há algumas coisas que não fazem sentido. Mas por enquanto estou satisfeito. O Nara virou a cabeça para o pequeno veado e falou. Até que você alcance uma classificação adequada e obtenha força suficiente, as respostas que você tem agora terão que servir. Eu entendo. O Genin suspirou e assentiu com a cabeça. Vai ser muita dor de cabeça se eu continuar metendo o nariz nisso. Acho que é hora de deixar pra lá. Por enquanto eles aproveitavam o ar fresco da manhã, um Anbu apareceu de repente por perto, assustando os Genin. Comandante Shikaku. Sua presença é urgentemente necessária na torre do Okaji. Shikaku sentiu o tom no ninja da Anbu e imediatamente soube que algo estava acontecendo.
já estou aí. Recebendo a resposta, o ninja mascarado assentiu e desapareceu. Você não acha que isso tem algo a ver com a noite passada, acha? Shikamaru perguntou ao pai. Ele estava um pouco preocupado, já que o grupo deles era parte do incidente que aconteceu com Mizuki e os prisioneiros. Não deveria ser. Você não precisa se preocupar. Shikaku logo desapareceu em uma pilha de folhas, tranquilizando seu filho. Shikamaru alimentou o pequeno veado e logo ele lambeu a mão do garoto como agradecimento. Naquele momento um grande veado chegou perto do quintal com os olhos fixos nos dois. Parece que sua mãe está aqui. Vejo você. Shikamaru ficou de pé e observou os veados irem embora e voltou para dentro. Ele se preparou e logo estava em seu traje habitual. Eu quero dormir até mais tarde, mas é melhor eu ir dar uma olhada naqueles caras. Mãe, vou sair. Não se atrase. Veio a resposta de dentro. Quando Genin chegou às ruas da vila, ele pôde sentir a atmosfera estranha. Ele viu vários shinobi correndo nos telhados e sentiu o olhar de vários ninjas de patrulha. O que está acontecendo? Pensei que papai tivesse dito que o alerta de emergência já teria sido suspenso. Então por que ele ainda está em vigor? O Nara rapidamente foi até a casa de Shoji. Ele ficou surpreso ao descobrir que o pai de Shoji também tinha saído em uma missão alguns minutos atrás. Os dois rapidamente encontraram Ino em seguida. Eles encontraram Yamanaka Genin atrás do balcão de sua floricultura com sua melhor amiga. Sakura? Por que você chegou tão cedo? Shikamaru perguntou à garota de cabelo rosa. Eu só queria comprar algumas flores para Sasuke. Você sabe, como um agradecimento. Ela respondeu com um pequeno rubor. Certo. Shikamaru claramente se lembrou da cena em que Uchiha pulou na frente de Naruto e Sakura, salvando suas vidas. Eu sempre pensei que ele só se importava consigo mesmo. Eu nunca teria imaginado que ele faria isso por Naruto, de todas as pessoas. Havia um pequeno sorriso no rosto de Nara. Ele pode não gostar da atitude de Sasuke, mas tem grande respeito por seus companheiros Genin. Podemos vê-lo no caminho. Foi um ferimento sério que ele teve ontem à noite. Acho que não há problema em dar uma olhada nele. Shoji falou naquele momento. Certo. A propósito, o que vocês estão fazendo aqui? Ino perguntou aos dois garotos. A vila ainda está em alerta máximo. Não sei por quê. Achei que você teria uma ideia. Ver que seu pai é o chefe do departamento de análise e tudo mais. Shikamaru respondeu. Não sei o que está acontecendo. Papai chegou em casa por algumas horas e teve que sair de novo. Ino falou. Ela viu a preocupação no rosto do pai e ficou preocupada. Você não acha que isso tem algo a ver com a noite passada, ou conosco, acha? Shoji perguntou de repente. Ino e Sakura se entreolharam, pois não tinham resposta para a pergunta dele. Shikamaru balançou a cabeça. Eu acho que não. Nós pegamos Mizuki e todos que o ajudaram. Eu não acredito que isso tenha algo a ver conosco. Sakura sentiu. Você provavelmente está certo. Bem, é melhor irmos. Tenho certeza de que Sasuke acordou e provavelmente está se preparando para seu treinamento. Podemos ir para a casa do Daishi depois. Isso vai ser divertido. Ino disse animadamente. Você não tem que administrar a loja? Shikamaru perguntou com um olhar questionador. Não, a mamãe consegue. Mãe, vou sair com meus amigos. Ino gritou e saiu rapidamente de sua posição sem esperar por uma resposta. Tem certeza? O Nara perguntou novamente e Ino lhe lançou um olhar fixo. Você tem algum problema, Shikamaru? Não. Shikamaru respondeu rapidamente e suspirou aliviado quando viu Ino voltar sua atenção para colher algumas flores para Daishi. Que garota problemática. Eu pensei que eram vocês. Uma voz veio de perto. Shikamaru e Shoji, que estavam parados perto da porta, viram Kiba, Akamaru, Hinata, Shino e Naruto vindo em sua direção. Ei, achei que todos vocês estariam em casa. Shikamaru falou. Kiba deu de ombros. Não, pensei em dar uma volta. Encontrei Naruto e pegamos Shino e Hinata. Arf. Então, do que vocês estão falando? Naruto perguntou animadamente. Bem, estávamos indo ver Sasuke e Daishi. Ino respondeu. Você quer ir junto? Shikamaru perguntou a Naruto. Já que vocês vão, claro. Naruto respondeu. Enquanto caminhavam em direção à casa do Uchiha, eles notaram os ninjas patrulhando a área e menos civis do que o normal. Cara, não acredito que eles ainda não pegaram todos aqueles prisioneiros que escaparam. Acho que deve ter alguns fortes que escaparam. Naruto falou olhando para os ninjas se movendo rapidamente. Você pode estar certo sobre isso, Naruto. Kiba respondeu. O que você quer dizer, Kiba? Shikamaru perguntou. Uma hora atrás, um Jonin veio até minha mãe para uma missão e disse algo a ela. Era o mesmo Jonin que veio nos ajudar ontem à noite. Não sei sobre o que eles conversaram, mas minha mãe ficou realmente irritada no final. Não consigo me lembrar da última vez que ela ficou tão brava. Kiba estremeceu ao ver o olhar de raiva no rosto de sua mãe. Estranho. Algo parecido aconteceu esta manhã na minha casa também. Shino falou. Acho que foi o mesmo Jonin que veio e falou com meu pai. Eu pude sentir que seu Kikaishu ficou inquieto depois de ouvir as notícias. O que você acha? Que está acontecendo? Hinata perguntou com uma voz tímida. Não sei de tudo, mas sei de uma coisa. Ouvi eles mencionando o nome de Daishi. O quê? A resposta de Kiba assustou todo o grupo. Daishi? Você tem certeza? Shikamaru perguntou ao Inuzuka Genin. Sim, eu os ouvi dizendo o nome de Daishi, mas não sei muito mais. Kiba respondeu. Você acha que ele está com problemas? Ou talvez algo tenha acontecido? Ino falou e ninguém tinha uma resposta. Não há sentido em ficar aqui e se preocupar. Vamos até a casa dele e ver por nós mesmos. Shino falou e todos concordaram. Mas então surgiu um problema. Alguém sabe onde ele mora? Naruto perguntou e todos se entreolharam. Poderíamos ir encontrar Sasuke. Ele pode saber. Eu sei que eles são parceiros de treinamento. Então ele pode saber. Sakura falou e o grupo assentiu com essa lógica. E então o grupo de 8 novos genins rapidamente começou a se dirigir à casa dos Uchiha.